Ó, puxei lá de 2011, caiu questão de apendicite. 2013, questão de mordedura por cão. E aqui vem 2014, trauma, era um trauma de TRM, que falava de atendimento inicial, diagnóstico, conduta. 2016, PH-TLS, triagem, pré-hospitalar, ABCDE, tá? Avaliação primária na vítima de trauma. 2020, focos com objetivo ultrassom lá, com objetivo na vítima do trauma. 2021.1, trauma de novo, via aérea. Aí começou com um pouquinho com abdômen agudo. 2021.2, uma questão de colangite aguda. 22.1, uma questão bem chatinha, uma questão sobre cirurgia segura. Essa questão aqui derrubou todo mundo, que era uma questão assim, aquela, né? Só quem vivencia na prática isso de fazer time out, time, sabe, aquela coisa de centro cirúrgico, saberia responder muito bem essa questão. Foi uma questão bem chatinha aí, então não vai se repetir, que foi muito recente. E na prova do início do ano foi uma questão mais puxada para gastroenterologia sobre rastreio de câncer coloretal, certo? E agora estamos aqui, ó, interrogação, vermelhinha, vermelhinha. Se eu acertar, quer que todo mundo me manda mensagem lá no Instagram, tá? Para a gente ver direitinho o que pode, se a gente acertou ou não. Bom, baseado na nossa engenharia reversa, os temas mais cobrados do Revalida INEP, como sempre, trauma e abdômen agudo, complicações pós-operatórias, vesícula vascular, cirurgia pediátrica. Dentro de trauma, atendimento inicial, trauma torácico e trauma abdominal e pélvico. Dentro de abdômen agudo disparado, abdômen agudo inflamatório e abdômen agudo obstrutivo. Então, o que a gente conclui com isso? Levantando todas as provas. As questões, os temas que o INEP mais gosta de cobrar, trauma, principalmente o atendimento inicial da vítima do trauma. Isso aqui, gente, se você for ver aqui, deixa eu voltar aqui um slide, rapidinho. Trauma caiu 2014, 16, 20 e 21. Ó, desde 2021 não cai questão de trauma na prova discursiva, tá? Então talvez venha uma questão de trauma aí. Sempre cai nas questões objetivas, sempre, 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 sempre. Mas na discursiva era uma frequência, deu uma parada, caiu abdômen agudo, caiu essa cirurgia segura, caiu câncer coloretal. Pode ser que venha a questão de trauma aí na prova discursiva. E, como eu falei, eles gostam muito de trauma torácico, trauma abdominal, queimadura, é um tema que o INEP também adora, nós vamos falar um pouquinho, de abdômen agudo, inflamatório obstrutivo, vias biliares, dernas, complicações pós-operatórias, cirurgia infantil. Então, eu tô apostando, tá? Atirando para tudo quanto é lado, tá? Não tem como não acertar, mas vamos lá, de trauma, vamos apostar num trauma abdominal fechado com atendimento inicial, FAB, ferimento por arma branca, abdominal, trauma de uretra, trauma de bexiga, queimaduras, abdômen agudo perfurativo, tem tempo que não cai no INEP, tem tempo que não cai no INEP, é super comum no pronto-socorro, diverticulite, cirurgia infantil e urologia, isso aqui é uma ótima questão para a prova discursiva, tá? Quando a gente fala de escroto agudo, tá? O INEP adora cirurgia pediátrica e adora urologia. Então, juntar esses dois temas, cirurgia pediátrica e urologia dentro da cirurgia pediátrica também é uma ótima aposta minha aí. Coloproctologia, o INEP também adora, sempre cai doença hemorroidária, abscesso perianal cansou de cair. Então vamos apostar dessa vez em fissura anal. Suporte perioperatório está na modinha cair nas provas, pode ser aí, vamos ver. E cirurgia vascular, tá? Vamos ver se a gente consegue falar alguma coisinha sobre doença arterial crônica. Isso tudo aqui, gente, o que eu percebo das provas do INEP é que ele coloca questões da sua prática, é questão de paciente que realmente vai aparecer ali no pronto atendimento, num ambulatório de especialidade, é paciente real. Não vai ficar caindo aquelas coisas, síndrome da artéria mesentérica superior. Isso não cai no INEP, nunca caiu, nem vai cair, porque isso é totalmente raro, é muito raro. Então, o INEP é aquele dia a dia, aquele paciente diabético, cheio das suas complicações, é aquela cólica biliar reentrante, que vira e mexe no pronto-socorro, é aquele paciente que tomou um tiro, precisa operar, não precisa operar. É assim que vai cair na sua prova e espero que a discursiva também seja assim. Então, a começar com trauma abdominal fechado, tá? Então, o que eu supus aqui? Tela cheia para vocês. Como que o INEP pode cobrar trauma abdominal fechado? Vamos lá. Caso clínico, paciente foi vítima de acidente de trânsito, auto versus anteparo físico, foi admitido no pronto-socorro em prancha rígida. Colar cervical, vias aéreas prévias, no B, tudo bonitinho, humor vesicular positivo, ausência de ruídos adventícios, saturando um pouquinho, mal aqui, 92%, instável hemodinamicamente, com uma frequência cardíaca de 120, uma pressão arterial de 80 por 40, Glasgow 3. De positivo no E, escoriação abdominal no abdômen superior e uma pelve instável ao exame físico. E aí, pode vir essas perguntinhas aí.
Quais as medidas iniciais no atendimento dessa vítima? Quais exames radiológicos podem ser solicitados nesse caso? Cite ao menos 2 indicações de laparotomia exploradora neste caso. Então, vamos fazer uma breve revisão aqui sobre trauma abdominal fechado. Aqui eu tenho uma vítima de acidente de trânsito que chegou o quê? O que ela tem de positivo? A gente sempre pensa assim, gente, quando vocês estiverem fazendo uma questão de trauma, pensa no A, B, C, D, E. O A, vias aéreas ok, colar cervical bonitinho, passei reto. No B, tá tudo bonitinho, uma saturação de 92, mas ok ainda, não merece um tubo aqui ainda não, certo? Certo. No C, o paciente está totalmente instável hemodinamicamente, está instável, está com a frequência estourada de 120, coloquei uma pressão de 80 por 40, um Glasgow 13, e ele tem escoriações no abdômen e uma pelve instável. Aonde está o foco hemorrágico desse paciente? Tá? Aonde está? Quando a gente pensa em instabilidade hemodinâmica no cenário de trauma, eu tenho que pensar em tórax, abdômen, pelve, ossos longos. Tá? No tórax tem alguma coisa? Não, tá? Porque a ausculta é normal. No abdômen pode ter, porque ele tem escoriação. E o paciente tem fratura pélvica. Somente uma fratura pélvica instável justifica o choque do paciente, tá? Então vamos lá. A, B, C, D. Rapidinho, A, como eu já falei, imobilização da coluna, vias aéreas pérvias. B, respiração e ventilação. C, nosso paciente tem um probleminha aqui no C, tá? Provavelmente um choque hemorrágico. D, escala de Glasgow, você vai ter que calcular. E o E, a exposição do paciente. Falando de choque propriamente dito, como eu falei, quando o paciente está chocado, a primeira coisa que você vai ver é uma hemorragia externa e uma hemorragia interna. Você está vendo o paciente. Tá? O paciente tem um ferimento no pescoço, está esguichando sangue, tem um ferimento na femoral, está esguichando sangue, tem uma amputação traumática do membro e o choque vem dali? Tá. Não, não é dali. Então, não é uma hemorragia externa, certo? Beleza. Aí a gente fica com a hemorragia interna. Como eu falei, se for na cavidade torácica, eu teria o quê? Hemotórax, e aí o paciente teria alteração na ausculta, maciçez, a percussão, que não é o caso do nosso paciente também. Outra cavidade que sangra muito, e normalmente o que? É um dos principais focos hemorrágicos no cenário de trauma. Abdômen, gente, abdômen. Tá aqui, cavidade abdominal e retroperitônio. Pelve, como eu já falei, uma simples fratura, que não é nada simples, uma fratura instável de bacia, justifica a instabilidade hemodinâmica do paciente. Sangue ali 3, 4 litros e o paciente choca. Já cansei de ver paciente com fratura pélvica instável morrer na mesa de cirurgia, porque normalmente nesses casos, de onde sangra? Plexo venoso pré-sacral e o paciente exsanguina na sua frente. Então, é super complicado. Então tem que ficar atento para esses pacientes que já chegam, você já faz diagnóstico com fratura pélvica. Que mais? Ossos longos. Para você ter uma ideia, tíbia sangra 750 ml, o húmerozinho pode sangrar 750 ml, fêmur 1.500 e lembrar sempre, se chegar, já tentar reduzir e imobilizar a fratura, que com a imobilização você consegue diminuir esse sangramento. Beleza? Bom, aqui apenas mostrando uma classificação do choque do OTLS. O OTLS divide o choque em classe 1, 2, 3, 4, baseado na porcentagem de perda volêmica. E alguns parâmetros clínicos, né? Frequência cardíaca, pressão arterial, pressão de pulso, frequência respiratória. Para você ter uma ideia, tá? O que é importante aqui? É você perceber que a pressão arterial, ela começa a cair no choque classe 3, ou seja, o paciente precisa perder pelo menos de 30% a 40% da volemia para começar a pensar a ter o quê? Hipotensão arterial. Então, não espere o seu paciente fazer hipotensão arterial para fazer uma reposição volêmica decente, tá? O paciente vai chegar a se indicar o quê? Taquicárdico, vai começar a aumentar a frequência respiratória, pele pegajosa, palidez cutânea, tá? Mas a hipotensão arterial, o paciente já perdeu 30% da sua volemia. E no choque classe 4, para você ter uma ideia, ele está muito taquicárdico, o paciente está hipotenso e tem uma perda volêmica com mais de 40%. Essa última classificação do trauma do ATLS, eu confesso que eu não curto muito não gosto muito, porque é tudo baseado em setinha, setinha para cima está aumentado, setinha para baixo está diminuído, setinha para os dois lados, como está aqui, está normal. Então, assim, no choque classe 1, praticamente, você vai ver os parâmetros, o paciente está o quê? Como se estivesse estável hemodinamicamente. Aí tem a tabela antiga, tá? A tabela da 9ª edição, que vai te ajudar muito a ter um parâmetro melhor para você imaginar se esse paciente tem um choque 1, 2, 3, 4. Não sei, não é bem para a cara do INEP te perguntar qual é a classe do choque do paciente. Não, mas você tem que ter uma noção. Por quê? Porque a partir do choque classe 3, o paciente já tem indicação de fazer transfusão sanguínea. No choque classe 4, o paciente já tem indicação de fazer protocolo de transfusão sanguínea, protocolo de transfusão maciça.
tá? Por isso que é importante a gente saber algum desses parâmetros. Então, tá a tabelinha aqui mostrando de frequência respiratória, frequência cardíaca, eu não vou ficar falando detalhadamente, mas vale a pena dar uma olhadinha depois. E lembrando que sangue já é feito no choque classe 3 e no choque classe 4. E aí, beleza, tá? Vamos voltar naquele nosso paciente, ele não estava chocado? Tá? A pergunta na questão é, o que eu faço no primeiro atendimento nessa vítima, tá? E além disso, como que eu vou fazer a reposição volêmica desse paciente? Vamos lá. Reposição volêmica na vítima de trauma, sempre 1.000 ml de solução cristalóide. O ATLS preconiza Ringer lactato aquecido a 39 graus em 2 acessos periféricos, pelo menos um gelco, tá? Calibre 18. Transfusão sanguínea precoce, quando está indicado? Paciente com choque classe 3, paciente com choque classe 4, como eu falei com vocês. Aqueles pacientes que respondem transitoriamente à reposição com o Ringer, depois volta a ficar hipotenso ou taquicárdico, ou mesmo aqueles pacientes que não respondem nada, certo? E lembrar da recomendação do uso do ácido tranexâmico. Quando que eu vou usar o ácido tranexâmico? O ácido tranexâmico tem uma ação antifibrinolítica que é feita em pacientes que estão gravemente feridos, normalmente pacientes chocados, que têm o quê? Uma frequência cardíaca maior que 90, faltou um maiorzinho aqui, e uma pressão arterial sistólica menor que 90. E como que eu faço o ácido tranexâmico? A primeira dose é feita em bolos em 10 minutos até 3 horas do trauma. Preferencialmente, gente, naquele ambiente pré-hospitalar, tipo, se pegar acesso, o paciente está indo para o hospital, tiver ácido tranexâmico, já faz. Ou, se o paciente chegar no pronto-socorro, já tem lá, o paciente está chocado, uma pressão arterial sistólica menor que 90, uma frequência cardíaca maior que 90, maior que 90 não, tá errado isso aqui, gente, esquece. Frequência cardíaca maior que 110, tá? Voltando, frequência cardíaca maior que 110, pressão arterial sistólica menor que 90, isso é o certo. Quer dizer que o paciente está chocado, você já faz a primeira dose do ácido tranexâmico assim que o paciente chegar, ou até mesmo no transporte até o hospital. A segunda dose também é 1 grama, mas é uma dose que é feita já no intra-hospitalar, num período de 8 horas, tá? Segunda dose, manter infusão por 8 horas, certinho? Tá, beleza. E aí, o ATLS coloca algumas medidas, tá, que são auxiliares, que podem ser realizadas na avaliação primária do paciente. Quando a gente fala avaliação primária, gente, é o ABCDE do ATLS. Na avaliação secundária, é aquele que a gente vai ver se o paciente, como foi o mecanismo do trauma, aquele ampla, né, se usa alguma medicação, se está gestante, se fez uso, qual foi a última vez que comeu. Então, assim, é secundário. Então, não tem tanta importância neste momento aqui. A avaliação primária é o ABCDE, tá? E algumas medidas auxiliares podem ser feitas na avaliação primária. Então, quando eu penso assim, a avaliação primária, eu não vou tirar o paciente da sala de trauma, não vou tirar o paciente da sala de emergência. Então, quais seriam essas medidas auxiliares? São 7, guarda aqui que são 7 medidas. Eletrocardio, oximetria de pulso, capnografia, gaso arterial, sondagem gástrica e sondagem urinária, desde que não tenha contraindicações. Radiografias. Quais radiografias podem ser realizadas no trauma? Avaliação primária, raio-x de tórax e raio-x de pelve, tá? Nada de raio-x cervical na avaliação primária, gente. É raio-x que eu falo na sala de emergência. Na sala de emergência, eu preciso de fazer um diagnóstico que me auxilie em alguma coisa. Então, eu estou com um paciente instável, quer fazer um raio-x, está à procura de um hemotórax, às vezes você não consegue fazer o diagnóstico clínico. Sim, faça um raio-x, veja aquele velamento, veja até um pneumotórax. Quero ver se o paciente tem uma fratura de bacia, tá? Tem disjunção da sínfise pública, se a sacroiliaca tá tudo torta lá atrás. Sim, o raio-x de pelve é ótimo nesses casos. Posso fazer um FAST ou EFAST, ultrassonografia focado no trauma, ou posso fazer até um lavado peritoneal diagnóstico, que hoje, ultimamente, está fora de moda fazer, na verdade, está em desuso, porque o FAST já está amplamente sendo utilizado, é menos invasivo, bem mais rápido para ser realizado. Então, o LPD é uma medida que pode ser feita? Sim, tá? Mas normalmente a gente faz o FAST, porque é um ou outro. Se não tiver FAST, pode fazer o LPD. Não é proscrito, não. Só não é muito utilizado. Eu cansei de utilizar, mas tudo bem. Então, essas são as principais medidas aqui que são realizadas na avaliação primária do paciente. Beleza, tá? Fazendo a avaliação primária, tá? Eu estou seguindo ali aquele pensamento da questão que eu falei. Como que eu vou atender essa vítima?
qual que é a prioridade, como é que eu vou fazer a reposição volêmica. E lá perguntava assim, quais seriam as indicações de laparotomia exploradora, para eu citar pelo menos duas. Então, num cenário de um trauma abdominal fechado, eu tenho várias indicações. A começar por, se eu tiver um paciente que tem sinais de irritação peritoneal, ou seja, se eu tiver um paciente que tem DB positivo, contração muscular involuntária, assim que chegar, eu não preciso fazer FAST, eu não preciso fazer tomografia, não preciso fazer nada. Estando estável ou não. Fiz lá, soltei a minha mão, o paciente sentiu dor, tem DB positivo, o paciente vai para o centro cirúrgico. Lapa, cirurgia aberta. Beleza, mas se o paciente não tem irritação peritoneal, nós temos algumas situações. Se ele tiver o quê? Instável hemodinamicamente, com FAST ou lavado positivo, tá aqui, ó. Trauma abdominal fechado, paciente instável, eu faço FAST ou lavado. É um ou outro, não são os dois. Qualquer um dos dois positivo, o paciente vai para laparotomia exploradora. Essa é uma das principais indicações de laparotomia imediata na vítima do trauma. Por quê? Porque se vier um FAST positivo, gente, tá cheio de líquido na barriga. Líquido na barriga no cenário de trauma, até que se prove o contrário, é o quê? Sangue no paciente chocado, tem que abrir, tá? Porque é o que eu falo, não adianta ficar fazendo voluminho, ringer, sangue, plasma, se você não abrir a barriga e for lá e fechar a torneira, tirar aquele baço, tá? Fazer um PEC hepático, você tem que fazer controle de hemorragia. Não é só fazer volume no paciente, certinho? Bom, só relembrando aqui as janelas do FAST, rapidamente. Primeira janela, janela pericárdica. Segunda janela, aqui no espaço hepatorenal ou espaço de Morrison. Terceira janela, espaço esperorrenal. Quarta janela, janela pélvica. Eu falei bastante isso aqui na nossa aula da Hora da Verdade. Então, isso aqui tem que saber, tá? Toda essa sequência, é nessa sequência que é feito o FAST. A procura de líquido livre na cavidade. Agora, passamos por essa fase aqui do paciente instável. Se o paciente está estável hemodinamicamente e foi vítima de um trauma abdominal fechado, o melhor exame qual seria, tá? Tomografia de abdômen com contraste endovenoso, tá? Não esqueça do contraste, que é essencial para eu ver várias alterações. Às vezes o paciente tem o tal do blush arterial, tá? Seja num trauma esplênico, seja num trauma hepático, seja num trauma renal, eu preciso de contraste arterial para ver esse sangramento. Então, o contraste é essencial na vítima de trauma, tá? Inclusive para classificar a lesão, tá? Do órgão, beleza? Voltando para a nossa tabelinha aqui. Irritação peritoneal, FAST lavado positivo. Se na tomografia ou até mesmo no raio-x, tudo bem que no raio-x é mais difícil de ver, aparecer pneumoperitônio ou retropneumoperitônio. Isso significa o quê? Que houve uma perfuração de víscera oca intraperitoneal ou retroperitoneal. Também tem que abrir a barriga para fazer a correção do defeito. Que mais? Evidência de ruptura traumática. Rompeu o diafragma. O que eu posso ver no raio-x de trauma? O estômago dentro do tórax, a alça intestinal dentro do tórax. Posso ver que o fígado, ao invés de estar ali na lojinha dele, subiu para a cavidade torácica direita. Então, a evidência de ruptura traumática diafragmática também é indicação de laparotomia. E aqui algumas menos comuns, mas pode ser que caia na sua prova, sangramento do trato gastrointestinal, que eu vou perceber como, quando o paciente estiver, por exemplo, vomitando sangue, com hematemesis, saindo sangue em grande quantidade na sonda nasogástrica, ou se o paciente apresentar sangramento ao toque retal. E, no caso, ele ter feito uma tomografia, se ele tiver lesão do trato gastrointestinal, tá? Lesão de bexiga intraperitoneal, daqui a pouco eu falo sobre isso, lesão de pedículo renal ou lesão parenquimatosa grave. Então, quando a gente fala víscera parenquimatosa, fígado, baço, rim, normalmente lesões de alto grau. Para você ter uma ideia, uma lesão renal grau 5, rompeu o pedículo. Mesma coisa, uma lesão esplênica grau 5, rompeu o pedículo. Normalmente, esses pacientes se apresentam o quê? Com instabilidade hemodinâmica. Dificilmente o paciente vai estar com a tomografia mostrando uma lesão renal ou uma lesão hepática grau 5. Esse paciente chega instável, você faz um FAST, vem positivo, ele vai direto para o centro cirúrgico. Beleza? Bom, voltando ao caso do nosso paciente, ele está o quê? Instável, com escoriações na barriga e tem fratura instável, diagnosticada clinicamente, certo? Ou tinha um raio-x. Depois a gente volta na questão. Então ele tem uma fratura, tanto é que eu falei assim, o choque dele pode ser justificado apenas pela fratura. Então, se eu fizer o diagnóstico clínico e radiológico na sala de emergência de uma fratura pélvica, qual que é a minha primeira conduta? Então, vamos lá, isso aqui é super importante. A instabilidade, como eu falei, ela pode ser devido a uma fratura pélvica e normalmente vai sangrar de onde? Plexo venoso pré-sacral e da superfície dos ossos, em 85% dos casos.
E eu vou avaliar se a fratura é estável ou não pelo exame físico e pelo exame radiográfico. Então, no exame físico, claro, você não vai ficar montando em cima do paciente, mas a gente testa realmente para ver se tem estabilidade ali da pelve. Ok, sentir crepitar não é para ficar forçando, você pode piorar esse sangramento, tá? Sentir. Posso fazer o raio-x de pelve na sala de emergência, lembra que eu falei? Faz parte das 7 medidas auxiliares? Ok. O que eu posso ver? Uma disjunção da síntese pública. Posso ver o que? As sacroiliacas lá atrás todas abertas. Isso quer dizer fratura pélvica. E aí, o que eu vou fazer nesse caso? A primeira conduta é comprimir a pelve, tá? Amarração com lençol. Tá vendo essa figurinha aqui? Eu vou passar um lençol mesmo, esse de cama, ao nível dos trocânteres femorais aqui, maiores, trocânteres maiores, e vou dar um nó, vou amarrar, com o intuito de fechar a pelve. A partir do momento que eu fecho a pelve, eu consigo conter um pouco esse sangramento. Então, é a sua primeira conduta. Isso aqui faz parte do C. O C é o quê? Não é fazer ringue lactato, aquecido, 1000 ml, soro no acesso periférico, pedir sangue, tá? Mas controle de hemorragia faz parte do C. E fazer o enfaixamento pélvico é controle de hemorragia, beleza? Bora lá. Mas aí tudo bem. Fiz o controle da hemorragia temporária aqui com o lençol. Eu preciso saber se está sangrando a barriga desse paciente, certo? Afinal de contas, ele está chocado. Tudo bem que ele tem uma fratura pélvica, mas eu preciso descartar que tem alguma coisa abdominal. Principalmente no caso do meu paciente. Por quê? Porque ele tem estigmas de trauma abdominal, quando ele tem escoriações. Fiz o FAST veio positivo. Qual é a conduta? A mesma. Controle de hemorragia por laparotomia exploradora, certo? Não, o FAST veio negativo. Então, realmente, o único foco hemorrágico desse paciente é a pelve. Então, eu tenho que fazer o quê? Além da amarração com lençol, fazer empacotamento pré-peritoneal, certo? E eu coloquei aqui, ó, angiografia pélvica com embolização. É uma medida, assim, gente, meio que heróica. Por quê? Porque, como eu falei, na grande maioria dos casos, na grande maioria mesmo, 85% dos casos, de fratura pélvica, o sangramento é venoso. E a arteriografia com embolização é para sangramento arterial, certo? Então, no caso de uma fratura pélvica, passou o lençol, fechou, tá? Descartei que tem algum trauma abdominal, então não vou fazer laparotomia. Eu vou fazer um empacotamento pré-peritoneal, cirurgia de controle de danos e controle de hemorragia, fixação externa da bacia. Certinho? Bom, bora voltar no nosso caso. Vamos responder aqui. Como eu falei, tá? Quais as medidas iniciais no atendimento desta vítima? Primeira coisa, máscara de O2, tá? Apesar do paciente estar saturando 92%, gente, todo paciente vai ganhar no ar uma máscara de oxigênio, tá? Não reinalante, oxigênio de 10 a 15 litros por minuto. Primeira coisa, beleza? Sim. E aí, eu passei pelo B, não tem nada. As vias aéreas estão perto, o paciente está em Glasgow 3, não tem indicação de via aérea definitiva, mas está chocadão. Então, o que eu tenho que fazer com esse paciente? Eu tenho que agir no C. E no C eu vou fazer o quê? Reposição volêmica com solução cristalóide, preferencialmente, segundo o ATLS, ringue lactato, aquecido. Se quiser florear muito, aquecido a 90 graus, inclusive pode ser aquecido no micro-ondas, não precisa escrever muito não, tá? É que eu costumo brincar nos meus laudos de ml, gente, quanto mais você escreve, mais você enrola. Seja objetivo nas suas questões discursivas, não escreva demais, mas também não escreva... Aquela coisa de ficar... Ah, esqueci a palavra, ficar enrolando, tá? Escreva um negócio assim, conciso, escreva um negócio direto que você saiba, não enrole, né? Porque dá para perceber direitinho. Eu percebo claramente quando meus residentes querem me enrolar em prova, tá? Então, assim, não é para ficar... Esqueci o nome da palavra, ai, daqui a pouco volto. Então, beleza, tá? Vamos lá, fiz a reposição volêmica com solução cristalóide, transfusão de hemoderivados. Por que tem indicação de transfusão? Porque, por mais que você não saiba que o choque dele seja 3 ou 4, esse paciente está hipotenso, está taquicárdico. Ele tem indicação de transfusão sanguínea precoce, sim, tá? Ácido tranexâmico, tem indicação? Tem, o paciente está chocado. Pressão arterial sistólica menor que 90, pressão, frequência cardíaca maior que 110, tá? E amarração da pelve com lençol. Por quê? Porque ele tem uma pelve instável ao exame físico, tá? Eu posso confirmar que vai ser a nossa próxima questão, essa instabilidade, essa fratura pélvica com a radiografia de pelve na sala de emergência. Então, as medidas iniciais aqui visam principalmente o quê? Reposição volêmica, certo? E aí, beleza. Quais exames radiológicos podem ser solicitados? FAST ou EFAST. Por quê? Porque eu tenho que ir atrás do foco hemorrágico desse paciente, tá? Então, FAST ou EFAST. O EFAST, gente,
A diferença do FAST é justamente o quê? Apenas as duas janelas torácicas, direita e esquerda, à procura de hemotórax e pneumotórax, certo? Posso fazer o quê? Raio-x de tórax e raio-x de pelve. Por quê? Apesar da ausculta estar normal, gente, cara, a sala de emergência é uma bagunça, é uma zoeira. Então, faça o raio-x de tórax ali para você realmente descartar que ele não tenha nenhum hemotórax aí, que justifique o choque também. Então, faça o raio-x de tórax, faça o raio-x de pelve, certo? E aqui no número 3, cite ao menos duas indicações de laparotomia exploradora nesse caso. Quais seriam as indicações? Se vier um FAST positivo, lapa nesse paciente. Ou LPD positivo, laparotomia nesse paciente. Que mais? Só citei aqui, aquele quadrinho lá. Hérnia diafragmática, tá? Fiz o raio-x de tórax, o estômago está dentro do tórax. É indicação. Sangramento do trato gastrointestinal. Passei uma sonda nasogástrica nesse paciente, ou o paciente está o quê? Vomitando sangue, horrores. Ou eu fiz um exame de toque retal, que é obrigatório no trauma, vem sangue. É indicação também. Coloquei aqui, pneumoperitônio, tá? Normalmente o pneumoperitônio no cenário de trauma é mais fácil de ver na tomografia. Mas, às vezes, por sorte, eu consigo ver no raio-x de tórax que foi feito. Mas não é tão comum, porque realmente, para ver um pneumoperitônio mais agudo, eu preciso que o paciente fique em ortostase. No trauma a gente não faz isso. Mas pode ser que apareça, beleza? Então, essas aqui seria mais ou menos uma resposta que o INEP gostaria de ter em relação a essas questões. Entenderam? Sejam concisos na sua resposta, não é para ficar enrolando, enchendo salsicha, né? Isso, acho que era isso que eu queria falar. Bom, trauma abdominal penetrante. Falamos um pouquinho de trauma abdominal fechado, agora trauma abdominal penetrante. Isso aqui também, ó, tem tempo que não cai no INEP, tá? Pelo menos nas discursivas eu acho que nunca caiu e é uma excelente aposta minha aí, tá? Como que o INEP pode cobrar trauma abdominal penetrante? Vítima de trauma abdominal penetrante por arma branca no epigástrico. Arma branca, faca, facão, canivete, tudo que tem gume, certo? Cite ao menos 2 achados ao exame físico que indicariam uma laparotomia exploradora. No 2, se não houver indicação de laparotomia imediata, qual seria a conduta nesse paciente? Vamos lá. Recapitulando, o paciente tomou uma facada, onde que eu coloquei? No epigástrico. Quais seriam as indicações de laparotomia imediata no paciente que é vítima de um ferimento penetrante? Quando a gente fala ferimento penetrante abdominal, são duas opções, ou é tiro ou é facada. Isso. Se o paciente tomar um tiro na barriga, gente, o tiro entrou, tá? Assim, na parede anterior. Tá? Já peguei bala velha que não entra, mas não é, isso aí é raridade, tá? É bem raro. Você pegar um orifício de entrada, entrou. Esse paciente vai ter que ser operado, tá? Então, assim, quando o paciente tem, coloquei para vocês aqui, ó, ferimento por arma de fogo com trajeto transperitoneal, tá? Esse paciente tem que ser operado, porque alguma coisa pegou. Não tem como entrar um projétil de arma de fogo e sair desviando de alça, de colo, de intestino, não. Então tem que ser operado. Tomou um tiro na frente da barriga, vai ser operado. Tomou um tiro nas costas, na região lombar, saiu na frente, saiu do lado, tem trajeto transperitoneal, dá para ter uma noção de onde entrou, onde saiu, esse paciente tem que ser operado, tá? Você pode, assim, não operar de cara, por exemplo, isso já aconteceu várias vezes. O paciente tomou um tiro lombar, bateu na coluna, ou ficou parado na musculatura. Então, tipo assim, você tem um orifício de entrada, mas você não tem orifício de saída. E o paciente não tem indicação de uma laparotomia imediata. Ou seja, ele não está chocado, não está instável, vou falar isso daqui a pouco. Não, então, assim, não tem nem dor abdominal. E às vezes ainda o paciente está plégico, então ele tomou um tiro na lombar, o tiro foi parar lá no canal medular. Entrou na barriga? Provavelmente não. Aí, nesse paciente, sim, eu posso fazer exames radiológicos para confirmar que realmente não entrou na barriga. Mas, tiro, geralmente você vai operar. Agora, na facada, quais seriam as indicações de uma laparotomia imediata, tá? Nessa vítima de ferimento por arma branca, tá? Na parede anterior. Paciente, ou mesmo na parede posterior, ou lateral, ou flanco dorso. Paciente instável. Você tomou uma facada na barriga, ele está instável, de onde está sangrando? É da barriga. Ponto. Se o paciente chegar aí viscerado, tá? Chegou ali um ferimento por arma branca, tá? Saiu a faca, o paciente está com dor, faz força, o que que acontece? Vai sair para fora. Epíplo, intestino, isso é evisceração. Também tem que operar. Irritação peritoneal, tá? DB positivo, também que tem que operar. E sangramento do trato gastrointestinal ou do trato geniturinário, mesma coisa. Fez exame de toque retal, tem sangue, opera, tá? Tá vomitando sangue, alguma coisa no intestino pegou, opera também. Mas beleza.
Aí, se o paciente não tem nada disso, não está instável, não está eviscerado, não tem irritação peritoneal, não é tiro, aí eu posso fazer o quê? Aqui é a tal da conduta conservadora. Tá pequenininho, mas presta atenção que eu vou ler aqui com vocês. Ferimento penetrante no abdômen, parede anterior, gente, porque tem é um pouquinho diferente do ferimento na parede anterior do ferimento no dorso. Já vou explicar. Se o paciente tiver um ferimento na parede anterior e tiver chocado, peritonite eviscerado, ele vai para lá, para a parotomia exploradora. Não, ele não tem. O que eu vou fazer? Exploração local da ferida. O que isso quer dizer? Vou fazer uma anestesia bonitinha, asepsia, antisepsia, tudo bonitinho, põe campo estéreo, faz as coisas direito, tá? Fez isso, você vai anestesiar e vai colocar o seu dedinho na ferida, justamente para ver o quê? Se aquele ferimento, se o agente pérfuro, vamos falar agora de medicina legal, o agente pérfuro cortante penetrou na cavidade abdominal, se houve violação do peritônio parietal, será que realmente entrou? Então eu ponho meu dedo na ferida e vejo se houve penetração da cavidade peritoneal, ou seja, ultrapassou o peritônio parietal. Beleza. Não ultrapassou. Deu uma triscadinha ali na aponeurose, no músculo, mas o peritônio está intacto. O que eu vou fazer? Suturar o ferimento e tchauzinho para o paciente. Alta. O paciente não precisa nem ficar internado, não entrou na barriga, não tem que ficar cozinhando o paciente no hospital. Tá? O paciente não tem nem indicação de observação, porque não penetrou. Então, se a sua exploração for negativa, o que você faz? Alta. Sutura e alta. Bom, aí você colocou seu dedo e você, não, realmente entrou. E realmente, eu sinto umas alcinhas ali, lisinha, entrou. Ou eu posso ficar na dúvida, eu preciso operar esse paciente? Não necessariamente. Se eu ficar na dúvida, ou até mesmo eu tenho certeza que entrou, eu tenho a opção de observar esse paciente. Então, eu interno, exame físico seriado, posso fazer controle de HBHT, de hemograma e vamos observando. Se o paciente evolui com peritonite de instabilidade, vai para a LAPA. Se o paciente tiver uma queda importante do HB ou se tiver o quê? Uma leucocitose, eu posso fazer uma tomografia ou mesmo indicar uma LAPA. Agora, se o paciente passou aqui, ó, 24 horas, liso, sem dor, sem irritação peritoneal, sem peritonite, aí tem gente que vai dizer que tem mais tradição. Tem gente que vai dizer que tem mais experiência. Outros vão dizer até que são mais baratos. Mas quando o assunto é aprovação na área médica, são mais o Estratégia Med. Mais tradição. Tem gente que vai dizer que tem mais tradição. Tem gente que vai dizer que tem mais experiência. Outros vão dizer até que são mais baratos. Mas quando o assunto é aprovação na área médica, são mais o Estratégia Med.
Sabe quem é mais o Estratégia Med? Nossos mais de 2.000 alunos aprovados na residência médica, incluindo 20% do total de aprovados na USP São Paulo, 154 aprovados no Enare, maior nota geral, 118 aprovados no SUS São Paulo, maior nota teórica. Nossos mais de 2.400 alunos aprovados no Revalida também são mais o Estratégia Med. Eu sou mais Estratégia Med porque a gente é focado nas necessidades do aluno. Eu sou mais Estratégia Med porque a gente consegue interagir com os alunos online. Eu sou mais Estratégia Med porque a engenharia reversa nos permite analisar tudo o que é mais importante nas provas. Eu sou mais Estratégia Med porque a gente tem cursos específicos para alunos em diferentes momentos da carreira médica. Quem é mais Estratégia Med sabe que tem aulas de qualidade e com professores especialistas, conteúdo 100% digital e multimídia, questões cadastradas e comentadas em texto e vídeo, simulados com questões inéditas, orientação profissional e psicológica. Então, pessoal, como eu ia dizendo, assim, o paciente tomou um ferimento por arma branca na parede abdominal anterior, você tem a opção de indicar laparotomia, se tiver instabilidade, peritonite, aquilo que eu já tinha explicado. Se não, você vai fazer uma exploração local do ferimento, ou seja, anestesia, antisepsia, tudo bonitinho, vai colocar o seu dedinho na ferida. Se não houve penetração, ou seja, violação do peritônio parietal, você vai fazer a sutura do ferimento. Vou pegar uma canetinha aqui, pera aí. Eita! Eita. Falei palavrão, desculpa. E você vai fazer a exploração do ferimento e suturar. Bom, beleza. E se o ferimento realmente tiver penetrado, você pôs o seu dedo, você sentiu uma alcinha, está dentro da cavidade abdominal, ou ficou na dúvida, você tem a opção de internar o paciente e observar. Vai observando exame físico seriado, controle de HbHT, vai ver se evolui com leucocitose. Se o paciente evoluir com instabilidade, peritonite, obviamente você vai operar o paciente. Se ele passar 24 horas bem, ou seja, sem dor, sem peritonite, estável hemodinamicamente, sem queda importante do HB, dá comida e programa a alta desse paciente. Beleza? Esse aqui é ferimento penetrante na parede anterior. Se o ferimento for na parede posterior ou no flanco, então ferimento penetrante em flanco ou dorso, você vai fazer o quê? Tomografia com duplo ou triplo contraste. Tomografia com duplo contraste, contraste pela boca, contraste na veia. Tomografia com triplo contraste, contraste pela boca, contraste pela veia e contraste via retal. Aí você vai me perguntar, tá, beleza, mas por que eu não posso fazer uma exploração digital no ferimento do dorso ou no flanco? Porque a musculatura é muito densa, é muito espessa e você vai cair no retroperitônio. Então, não. Nesses casos, o melhor exame realmente seria tomografia. Então, tem um ferimento no dorso ou no flanquinho aqui, tomografia é o exame de escolha, beleza? E, apenas relembrando que se o paciente tiver um ferimento penetrante tóraco-abdominal, tá? Isso pode cair na sua prova, inclusive na prova objetiva. Ou seja, passa uma linha aqui na linha dos mamilos, uma linha aqui no rebordo costal, isso tudo aqui é tóraco-abdominal. Então, se o paciente tiver um ferimento penetrante nessa região, falar na sua questão, ele teve uma facada no 8º espaço intercostal, é tóraco abdominal. O que acontece? Nesses casos, o paciente pode ter lesão tanto torácica quanto abdominal, tá? Porque o diafragma com respiração sobe e desce, a gente sabe disso. Então, o que é importante nesses casos? Se o paciente não tiver indicação de laparotomia, por exemplo, o paciente não tem instabilidade, não tem líquido livre no fecho, nem nada, você tem que fazer o quê? Uma laparoscopia para identificar se ele tem ou não lesão o quê? Diafragmática. Porque lesão diafragmática, por mais que o paciente não tenha uma hérnia diafragmática aguda devido ao trauma, no futuro ele pode fazer uma hérnia crônica e evoluir com abdômen agudo obstrutivo. Então tem indicação sim de fazer uma laparoscopia diagnóstica e terapêutica. Então ferimento
tórico abdominal, gente, não se esqueça. Se não tiver indicação de lapa mesmo, porque aí você vai ver o ferimento por dentro, você tem que fazer uma laparoscopia para ver se tem ou não indicação de rafia diafragmática, beleza? Voltando à nossa questão, então, bora lá. Foi vítima de trauma abdominal penetrante na parede anterior, lá epigástrico. Cite ao menos 2 achados ao exame físico que indicariam laparotomia exploradora: peritonite, evisceração, instabilidade, sangramento do trato gastrointestinal. Se não houver indicação de laparotomia imediata, qual é a melhor conduta? Tá? Exploração local do ferimento sob anestesia local para verificar se houve ou não penetração do peritônio parietal. E aí vai depender do resultado. Não houve penetração, você vai dar alta para o paciente. Houve penetração, você pode internar e observar. Certinho? Coloquei aqui, ó, lembrar que no trauma tórico-abdominal, a indicação de laparoscopia para descartar lesão diafragmática. Beleza? Bom, ainda sobre trauma, porque a minha aposta grossa para questão discursiva esse ano é questão de trauma, porque tem tempo que não cai. Trauma urológico, tá? Rapidamente sobre trauma vesical. Como pode cair trauma vesical na prova do INEP? Foi vítima de trauma abdominal fechado, ele está estável hemodinamicamente, ele tem dor no hipogástrico, ele tem hematúria, ele tem um raio-x de pelve que mostrou o quê? Fratura dos ramos públicos. Bom, é o que eu sempre falo nas minhas aulas. Se o paciente tem hematúria macroscópica, gente, basicamente 2 possibilidades. Ou é trauma renal ou é trauma de bexiga. Aí você vai falar, mas o trauma de ureter vai dar hematúria. Não, franca, sim, hematúria macroscópica, não. Gente, o ureter é um canudinho, assim, não vai sangrar tanto a ponto de dar hematúria, tá bom? Então guardem isso. Ou ele vai ter um trauma renal ou ele vai ter um trauma de bexiga. Ah, ele tem uma hematúria e está instável. De onde ele está sangrando? Trauma renal, porque é uma víscera maciça. Bexiga não sangra tanto, certo? Então a gente tem que começar a ter esse raciocínio aí. E aí o paciente tem hematúria, ele tem dor no hipogástrico, ele tem fratura dos ramos públicos. Então vamos lá. Bexiga, tem lá que a pública para cá, do lado direito, do lado esquerdo, quebrou tudo aqui, quebrou, ó, afundou aqui em cima da bexiga. Esse paciente provavelmente tem o quê? Um trauma vesical, certo? Vamos lá, não tô bravo, é assim mesmo que eu falo, tá bom? Qual a hipótese diagnóstica, quais exames radiológicos podem confirmar o diagnóstico, e nós vamos descrever os achados e quais os possíveis tratamentos, porque muda se o paciente tem uma lesão de bexiga intraperitoneal e muda se o paciente tem uma lesão de bexiga extraperitoneal, vamos recordar, tá? Trauma de bexiga, 10% dos traumas urológicos, a grande maioria é trauma contuso, e mais que a maioria, ó, de 83% a 95% tem fratura pélvica concomitante, justamente o quê? Dos ramos públicos e do anel obturador. Por quê? Porque é onde está a bexiga, tá? Então fica ali. Então se quebrar esses ossinhos aqui da sínfise pública e o paciente tiver hematúria, trauma de bexiga. Clínica, que o paciente vai ter hematúria macroscópica, dor suprapúbica, dificuldade ou incapacidade para urinar. O paciente pode até apresentar peritonite se ele tiver uma lesão de bexiga interperitoneal. Afinal de contas, o quê? Se explodiu a bexiga, o que está caindo para dentro da barriga? Urina. Tá? E a urina não deixa de ser um irritante ao peritônio parietal. Não é tão irritante como o suco gástrico, não é tão irritante como o fezes, mas pode sim cursar com peritonite. Mas assim, não costuma doer muito não. Já operei o paciente com lesão de bexiga, que ele tinha dias de lesão de bexiga e ele não tinha DB positivo não, tá? Não tinha mesmo. Então assim, é irritante, mas não tanto. Mas pode ser que o paciente tenha sinais de peritonite. E aí, como que eu vou fazer o diagnóstico? Ou eu vou fazer uma laparotomia exploradora, às vezes eu indiquei uma laparotomia exploradora por outro motivo e me deparo com aquela bexiga aberta, pode ser. Mas, se eu realmente chego o paciente, como esse caso aqui, ele tem hematúria, tem fratura pélvica, está estável hemodinamicamente, não tem aquele desespero de uma laparotomia, eu vou tentar fazer o diagnóstico antes. E como que eu faço o diagnóstico? Normalmente, através de uma cistografia retrógrada ou até mesmo de uma tomografia. Às vezes você pede a tomografia não com o intuito de fazer diagnóstico de lesão vesical, mas com o intuito de descartar outras lesões. Afinal de contas, o paciente teve um trauma abdominal. E aí você se depara com o resultado da tomografia com uma lesão de bexiga, tá? Mas eu posso fazer inicialmente somente a cistografia retrógrada. E como que funciona? Vou passar uma sonda vesical e vou injetar contraste. Eu vou ver se vai ter extravasamento ou não. E a cistografia pode mostrar um extravasamento de contraste para o espaço extraperitoneal, aqui, como nesse caso, ou pode me mostrar que o contraste está indo para dentro da barriga. Ou seja, aqui eu tenho uma lesão extraperitoneal e aqui eu tenho uma lesão intraperitoneal, certo? É importante isso aqui? Sim, porque o tratamento muda. E na tomografia,
eu posso ver também o quê? Olha o contraste aqui bem junto da bexiga. Isso aqui é extraperitoneal, certo? E aqui eu vou colocar uma imagem para vocês. Essa imagem é da USP de São Paulo, uma imagem super interessante. Era um paciente que ele tinha uma hematúria e mostrava o resultado de uma tomografia. E olha que interessante. O que eu vejo nessa tomografia aqui? Fígado inteiro. Aqui eu consigo ver um pedacinho do baço. E aqui eu vejo os 2 rins, certo? E aqui, o que eu estou vendo? Líquido livre. Esse cinzazinho é um líquido livre. E se você for olhar aqui para a pelve desse paciente, disjunção, luxação de quadril, não lembro se a questão falava exatamente, mas a tomografia eu conseguia fechar o diagnóstico só por isso aqui. Então vamos lá. O que ele tem de positivo nessa tomografia? Líquido livre na cavidade. O cenário de trauma, é o que eu falei, até que se prova o contrário, é sangue. Mas o paciente estava estável hemodinamicamente. Será que era sangue? O paciente tinha hematúria. Será que ele tinha um trauma renal? Não justifica. Por quê? Aqui na tomografia, o rim está bonitinho, não tem nenhuma lesão. E outra coisa, trauma renal não dá líquido intracavitário. Por quê? Porque o rim está no reto peritônio, não está no intraperitoneal. Então, para justificar, ele teria que ter uma lesão o quê? Esplênica ou hepática. Então, acho que na questão falava assim, ausência de lesão de víscera maciça intraabdominal. Então, ele tem o fígado inteiro, ele tem o baço inteiro, e ele tem o quê? Líquido livre na cavidade. Mais hematúria, isso praticamente fecha o diagnóstico de lesão vesical. Tá? Tudo bem, aqui é um pouquinho, você tem que pensar um pouquinho além. E ainda eu tenho associado uma fratura pélvica, e normalmente lesão de bexiga eu tenho fratura pélvica, então eu consigo fazer o diagnóstico. Mas assim, uma questão um pouquinho complexa, mas é assim, se você colocar na sua cabeça aqui, se o paciente tem hematúria, ele vai ter 2 possibilidades, trauma vesical ou trauma renal, isso já vai ajudar boa parte da questão aí. E aí, beleza, por que eu falei que era importante a gente falar se o paciente tinha uma lesão de bexiga intraperitoneal ou extraperitoneal? Porque uma eu opero e a outra não. Então, olha só, se ele tiver uma lesão de bexiga extraperitoneal, aquela que extravasou o contraste ali para o extraperitôneo, para aquele espaço de Retzus que eu mostrei, onde o contraste fica retido, o tratamento é feito apenas com catéter vesical de demora. Se ele tiver uma lesão de bexiga intraperitoneal, que veja aquele extravasamento de contraste para dentro do abdômen, ele tem indicação de laparotomia exploradora e rafia primária da lesão. Depois, esse paciente vai ficar com sonda pelo menos por 2 a 3 semanas. Olha essa figurinha aqui, ó. Esse paciente, se você for ver aqui na cúpula vesical, que normalmente é o local que rompe, tem um belo buraco. Se você for ver com muita boa vontade, ó, isso aqui é o balão da sonda vesical. Esse paciente tinha uma lesão de bexiga que eu fiz o diagnóstico no intraoperatório. Eu não suspeitei de lesão de bexiga de cara. Era um paciente que, esses pacientes, né, bebeu, caiu, apanhou, não lembro de nada. 2, 3 dias depois ele aparece no pronto-socorro com dor, porque está com dor há 2, 3 dias, não sabe o que aconteceu. Foi mais ou menos assim, o paciente não se lembrava, tá? Por causa da libação alcoólica. Tinha dor abdominal, fiz uma tomografia, tinha líquido, sabe aquelas coisas tipo assim. Mas ele não tinha hematúria, porque já se passavam dias. Cheguei lá, abri a barriga, não tinha sangue, tinha um líquido ali, assim, claro mesmo, não tinha sangue, fígado inteiro, baço inteiro, paciente estável, estava quase fechando a barriga quando eu vi na pelve esse rombo na bexiga, tá? Então, assim, por isso que eu falo assim, a urina é irritante pro peritônio perital? É, mas nem tanto, cada caso é um caso, tá? E me deparei com essa lesão de bexiga, então eu tenho que fazer o quê? Rafia vesical. Lembrando que sutura no trato urinário eu faço com fios absorvíveis, justamente para evitar que no futuro esse paciente faça cálculo vesical, certinho? Detalhezinho que já caiu na prova da Unifesp, mas o INEP também acho que não vai chegar nesse ponto. Bora responder a nossa questão? Foi vítima de trauma abdominal fechado, como já tinha falado com vocês, tinha hematúria, então vamos lá. Qual é a principal hipótese diagnóstica? Trauma vesical ou trauma de bexiga, escreva como quiser. Qual é o exame radiológico indicado para confirmar o diagnóstico e descreva os achados? Cistografia retrógrada ou mesmo uma tomografia contrastada, tá? Se for tomografia contrastada, gente, eu tenho que esperar as 3 fases, tá? Fase arterial, fase venosa e a fase excretora. E a fase excretora, ela demora pelo menos aí 20 minutos depois da injeção do contraste. Porque o contraste tem que circular, passar pela artéria, passar pelas veias, ser filtrado pelos rins, e aí sim envolver todo o aparelho excretor, até bonitinho chegando na bexiga. Chegou na bexiga, vai ter extravasamento se tiver lesão. Então, eu tenho que esperar essa fase tardia para fazer diagnóstico de lesão de bexiga, tá bom? Tá.
Aí, se o paciente, os achados, se for uma lesão intraperitoneal, extravasamento de contraste intracavitário. Se for uma lesão extraperitoneal, extravasamento de contraste no espaço extraperitoneal. Simples assim. Quais os possíveis tratamentos, tá? Vai depender da lesão. Se for uma lesão extraperitoneal, tratamento cateter vesical de demora por 2 a 3 semanas. Se for uma lesão de bexiga intraperitoneal, laparotomia exploradora com rafia da lesão, tá? O ATLS fala muito em laparotomia exploradora, mas não seria errado você indicar o quê? Uma laparoscopia, porque por uma laparoscopia você consegue fazer o quê? O diagnóstico e rafia da bexiga. Então, não é errado fazer laparoscopia nesse caso, tá? A única contraindicação absoluta à laparoscopia, tanto no cenário de trauma quanto em qualquer abdômen agudo, por exemplo, seria a presença de instabilidade hemodinâmica, certo? Bom, vamos falar agora de trauma uretral. Trauma uretral também é bem tranquilo. Eu falei disso na última aula da Hora da Verdade, mas assim, revisando, como que pode cair trauma uretral? Então é papum. O paciente foi vítima de queda de moto com trauma na região do escroto, períneo. Isso aqui me traduz o quê? Mecanismo de trauma, queda a cavaleiro. Vamos lá. Queda a cavaleiro, o que é? Quando o paciente bate ali o escroto, bate a região escrotal contra um anteparo, tá? Então, normalmente, esse é um mecanismo muito comum. É o paciente que cai de moto e bate ali o períneo contra o tanque de gasolina, ou cai de bicicleta, bate ali o períneo naquela região ali da bicicleta que eu esqueci o nome, tá? Queda a cavaleiro. Isso é importante porque nesse mecanismo de trauma, a lesão de uretra mais comum é a uretra anterior, tá? No segmento da uretra bulbar. Aguardem isso, eu vou mostrar isso para vocês. Então, o paciente tinha esse trauma, tá? Compatível com queda de cavaleiro, ele estava estável hemodinamicamente e tinha sangue no meato uretral. Outra coisa importante que vocês costumam confundir bastante. No último paciente que eu falei lá, se eu suspeitar que o paciente tem uma lesão de bexiga, ele vai ter hematúria. Ok. Por que eu falei que assim, pode fazer cistografia, que é passar uma sonda vesical, tá? Porque hematúria é uma coisa, sangue no meato uretral é outra coisa. Sangue no meato uretral, gente, é sangue vivo saindo da uretra. A hematúria eu falo assim, a urina com cor de água de carne, aquela urina hematúrica, não é sangue vivo, não é coágulo. O paciente tem lesão de uretra, você vê saindo coágulo. Vou trazer uma foto para vocês da próxima vez. É um coágulo saindo ali da uretra peniana, certinho? Então é diferente. Então vamos lá, voltando para o nosso caso. Qual é a principal hipótese diagnóstica? Cite ao menos 3 achados clínicos que podemos encontrar neste caso e qual exame deve ser solicitado para confirmar e qual é a proposta terapêutica. Bom, trauma de uretra, falando das divisões de uretra, tem uretra anterior e uretra posterior. A uretra anterior tem a fossa navicular, a uretra peniana e a uretra bulbar é essa aqui, gente, que é a mais lesada na queda cavaleira. É só imaginar, assim, caiu aqui, ó, pum, bateu na uretra bulbar. A uretra posterior é composta de uretra membranosa e a uretra prostática, que está protegida pela próstata. Então, no trauma de uretra posterior, normalmente está associada à fratura pélvica. É o segmento mais lesionado na uretra posterior. Bom, tríade clássica da lesão de uretra, uretrorragia, que é sangue no meato uretral, incapacidade de urinar, afinal de contas, rompeu a uretra, o que vai acontecer? Não sai xixi, não sai urina. Se o paciente não urina, o que ele vai ter? Bexigoma ou globo vesical palpável. Você sabe que essa palavra bexigoma não existe, né? A gente fala bexigoma, mas o certo é você falar realmente bonito. Escreva bonito na sua prova. Não põe que o paciente tem bexigoma porque não é muito bonito, não, tá? Você vai escrever que o paciente tem uretrorragia ou sangue no meato uretral. Você vai escrever que o paciente tem incapacidade de urinar e você vai escrever que o paciente tem globo vesical palpável. Não escreva bexigoma, porque dependendo de quem for corrigir a sua prova, não te dê uns pontinhos aí. O que mais o paciente pode apresentar? Hematoma perineal ou em forma de asa de borboleta, tá? Por lesão da face de Bucks, que ela se insere aqui bonitinho e faz esse hematoma em forma de asa de borboleta. Como eu falei, um trauma direto, a queda cavaleiro vai ter lesão da uretra bulbar. Na presença de fratura pélvica, eu tenho que pensar em lesão de uretra posterior, uretra membranosa. É a mais comum. Diagnóstico, uretrocistografia retrógrada, que é esse exame aqui. Eu vou pegar uma sondinha, vou colocar ali na pontinha da uretra peniana, vou injetar contraste. Ó, bonitinho o contraste. Passou, chegou na bexiga, certo? Uretra normal. Aqui nesse caso, contraste veio passando, extravasou tudo. Cadê a bexiga aqui? Não tem. Então, aqui eu tenho uma lesão uretral e aqui eu tenho uma lesão de... Aqui eu tenho uma uretra normal e aqui eu tenho uma lesão de uretra. O que é importante, gente? O que é muito importante nesses casos?
Se o paciente chegar com esses estigmas de lesão uretral, ou seja, sangue no meato uretral, hematoma em forma de asa de borboleta, hematoma no períneo, um globo vesical palpável, vulgo bexigoma, incapacidade de urinar, ou seja, eu desconfio que esse paciente tem uma lesão de uretra, você está proibido de sondar. Coloquei aqui, ó. Não sondar, não sondar, não sondar. Por quê? Porque às vezes o paciente até tem uma lesão de uretra, mas não é uma lesão completa, é uma lesão parcial. Aí vai você bonitão passar a sua sonda, o que que acontece? A uretra acaba de romper. Aí piorou bem o prognóstico dessa lesão de uretra dele, tá? A lesão de uretra é bem chato de tratar, tá? A gente tem que fazer a fase aguda aqui, que é fazer uma cistostomia, já vou falar com vocês, mas para fazer a uretroplastia, depois é bem chatinho, o paciente faz estenose, bem chato. Então, assim, não passe sonda vesical se você desconfie que o paciente tem uma lesão de uretra. Você vai fazer o diagnóstico com uretrocistografia retrógrada. Fez o diagnóstico? Confirmei? Ok. Conduta. Cistostomia. Pode ser por punção, pode ser aberta. Cada uma com a sua indicação, mas o INEP não vai chegar nesse ponto, não. Mas você tem que saber que ele tem indicação de cistostomia. O que é cistostomia? É colocar uma sonda vesical por via suprapúbica. Afinal de contas, eu preciso o quê? Dar vazão para essa urina. O paciente tem aquela bexiga. Já pegou o paciente no pronto-socorro com retenção urinária aguda por HPB? Por hiperplasia prostática benigna? Esse paciente chega urrando de dor. Principalmente que esse paciente, eles são meio tigrão, eles não vão para o pronto-socorro de cara. Eles ficam tentando urinar. Fica ali 24 horas tentando urinar. Não consegue. Eles normalmente vão aparecer às 2 da manhã com aquele globo vesical palpável, não vou falar bexigão, morrendo de dor. Então, esse paciente, além da dor do trauma, que normalmente ele tem fratura, ele tem a contusão, ele tem aquela bexiga distendida e dói muito. Você tem que dar vazão para essa urina, tá? Então, a conduta aqui, cistostomia. Normalmente, a gente faz uma cistostomia por punção. Mas não precisa saber, tá? Exatamente qual é a técnica que é realizada. Mas é o tratamento imediato, certo? Como que eu responderia, então, a nossa questãozinha do trauma? Bora lá. Qual é a principal hipótese diagnóstica do nosso paciente? Lesão de uretra, tá? Se você tiver certeza, aquela frase, não vai enrolar a banca. Se você colocar lesão de uretra, não tá errado, tá certíssimo. Se você fala assim, não, eu sei que isso aqui é uma queda cavaleira, isso aqui é uma lesão de uretra bulbar. Perfeito, você pode colocar. Lesão de uretra bulbar. Beleza. Se ao menos 3 achados clínicos podemos encontrar neste caso, uretrorragia ou sangue no meato uretral, incapacidade de urinar, globo vesical palpável, hematoma perineal. Perfeito. Se quiser colocar hematoma em forma de asa de borboleta, certinho. Qual exame deve ser solicitado para confirmar o diagnóstico? Uretrocistografia retrógrada. Qual a sua proposta terapêutica para o caso? Cistostomia. Simples assim, tá? Excelente questão para cair na prova discursiva. É um trauma que realmente pode aparecer no seu pronto-socorro. Se você saber essa sequencinha, que é o que não é difícil, mata a questão. Falar agora rapidamente sobre queimaduras, tá? O que é que você precisa saber de queimadura? Se tem indicação de via aérea definitiva, afinal de contas, queimadura está dentro do ATLS, então a gente atende queimadura como trauma, vou explicar isso para vocês, não é um simples queimado. Então, indicação de via aérea definitiva e reposição volêmica. Se você souber isso, no passado caiu queimadura na prova do INEP, foi uma questão até estranha, mas vamos recordar aqui. Caso clínico, vamos lá. Deixa eu ler para vocês. Paciente masculino, 45 anos, 70... Peraí, deixa eu só voltar. Na verdade, era 80 quilos, viu, gente? Esquece esse 70. Eu aumentei o peso dele depois. 80 quilos, foi socorrido pelo resgate na sua residência, onde ocorreu incêndio. Foi socorrido em residência, onde ocorreu incêndio. Tinha muita fumaça no local. Então, você pense o quê? Ambiente fechado, grande possibilidade de quê? Inalação de fumaça. Se inalou fumaça, eu tenho que pensar que ele pode ter lesão inalatória aqui da via aérea. No exame, rouquidão, escarro escurecido, ou seja, escarro carbonáceo, além de chamuscamento de cílios e de sobrancelhas, queimou o rosto. Foram evidenciadas queimaduras de 1º grau no tronco posterior, 2º e 3º grau no tronco anterior, membro superior direito e face. No transporte foi infundido em acesso venoso periférico 500 ml de ringue lactato. Com base no caso apresentado, responda as seguintes questões. Qual é a conduta inicial no caso dessa vítima? Explique como deve ser feita a reposição volêmica, tá? Isso aqui eu quero que você calcule a superfície corpórea. E qual é o débito urinário ideal esperado nesse caso. Então, vamos lá. Como eu falei,
vítima de atendimento, vítima de queimadura, gente, você vai atender como trauma, tá? A, B, C, D do TLS. Porque não adianta achar que é só pelezinha que queima. Nesses casos de ambiente fechado, o paciente inala fumaça. Isso queima a via aérea. E tem alguns sinais que podem indicar o quê? Indicação de via aérea definitiva, como é o caso do nosso paciente. Então, vamos lá. Lesão térmica de via aérea necessita de diagnóstico precoce. Quando eu vou desconfiar? Ambientes fechados, chamuscamento de pelos anexiais, nosso paciente tem, escarro carbonáceo, nosso paciente tem, rouquidão, nosso paciente tem, queimaduras de face em geral, nosso paciente tem. Então, nosso paciente vai ter indicação, provavelmente, de via aérea definitiva. Quando entubar? Rouquidão, estridor, uso de musculatura acessória, sinais de comprometimento respiratório. Esses aqui são os mais importantes, ó. Fadiga respiratória, oxigenação insuficiente. O que é oxigenação insuficiente? Eita, oxigenação insuficiente é quando eu coloco o paciente em máscara de oxigênio e mesmo assim, aquela máscara de oxigênio não reinalante, 10 a 15 litros por minuto. Coloquei, mesmo assim o paciente apresenta saturação ali menor que 90%. Oxigenação insuficiente, uma hora esse paciente vai se fadigar. Então, não espere o paciente fadigar para fazer intubação orotraqueal. Outras indicações, queimadura extensa com mais de 40%, queimadura no interior da boca, edema facial importante, glaço menor ou igual a outro, já seria queimadura cervical circunferencial. Beleza. Então, aqui eu já sei que o nosso paciente tem indicação de via aérea definitiva, que é a primeira questão. Vamos calcular a área de superfície de área queimada desse paciente. Regra dos 9, lembra? 9 na cabeça, 4,5 na frente, 4,5 atrás. 18 no tronco anterior, 18 no tronco posterior. Membro superior, 9 no membro inteiro, 4,5 na frente, 4,5 atrás. 1 no períneo. O membro inferior inteiro, 18, sendo 9 na frente e 9 na frente, 9 atrás. Certinho? Lembrar que queimaduras de primeiro grau não entram no cálculo de reposição volêmica. E a reposição volêmica é indicada se a área de superfície corpórea queimada for maior que 20%. Então, assim, o que é importante aqui? Eu coloquei pegadinha. Falei que no tronco posterior tinha queimadura de primeiro grau. Então, aqueles 18% que está lá nas costas não vai entrar, porque é primeiro grau. A sua tiazinha que fica lá esturricando no sol e se queima inteira, queimadura de primeiro grau, não é indicação de reposição volêmica, baseado aqui nas fórmulas que nós vamos falar. E aí, é isso que eu vou falar. Como que eu faço a reposição volêmica? O Ministério da Saúde tem lá no livrinho dele lá. Tá errado. Por quê? Porque ele coloca lá, nós vamos fazer a reposição volêmica, que os livrinhos do Ministério da Saúde é o que o INEP vai usar. Nós vamos fazer a reposição volêmica no paciente segundo a forma de Parkland. E ele coloca, como que eu faço a reposição volêmica? 2 a 4 ml por quilo, né? E a superfície corpórea. Só que, gente, Parkland é Parkland, tá? É 4 ml por quilo. Ponto. Isso não dá para mudar a forma. Então, eu coloco ele de 2 a 4. O ATLS, o que ele indica? Tá aqui, ATLS. 2 ml por superfície corpórea queimada por peso. Este é o volume em 24 horas. Daqui a pouco a gente vai falar da divisão, tá? Então, a ATLS manda fazer 2 ml, tá? Parkland é 4. O Ministério da Saúde coloca 2 a 4. Aí você pensa, gente, para onde eu vou? Então, assim, na última questão que caiu no INEP, o cálculo, ele levou em consideração o ATLS, 2. Tá? Era até uma questão que, na verdade, deveria ter sido anulada porque tinha duas respostas. Mas as duas respostas estavam certas. E nas duas respostas, ele usou o cálculo de 2. Tá? Então, assim, eu usaria 2. Tá? Tanto é que eu coloquei aqui, baseado no ATLS, como que eu faria a reposição volêmica. Tá bom? Então, 2 ml por superfície corpórea queimada por peso. Se for paciente pediátrico, 3 ml, tá bom? O que eu falei em relação à reposição volêmica? O volume total é aquele que eu vou calcular com essa formulazinha. E aí, eu vou dividir esse volume em 2, metade eu vou fazer nas primeiras 8 horas e a outra metade nas próximas 16 horas. Lembrando que eu tenho que descartar o volume que foi feito no pré-hospitalar, se foi feito. Coloquei de pegadinha de propósito. Nosso paciente tinha feito 500 ml ali no transporte. Então, eu tenho que descontar esse 500 ml. E outra coisa, se falar que o transporte demorou 2 horas, tá? Eu também tenho que contar. Porque essas 8 horas eu vou contar a partir do momento do trauma, a partir do momento da queimadura.
Então, se o paciente demorar 2 horas para chegar no pronto-socorro, essa metade do volume tem que ser feita em quanto tempo? Em 6 horas. E não em 8, a partir da entrada. Por quê? Porque já teve 2 horas aí de transporte, tá? Essa é pegadinha que às vezes aparece em prova. O INEP não é desse tipo de pegadinha, não. Mas fique esperto. Que mais? Débito urinário é o parâmetro mais fidedigno. Lembrando que o débito urinário esperado no paciente adulto, meio ml por quilo por hora. Criança, 1 ml. Se for criancinha menorzinha, menor que 30 quilos, 1 a 2 ml por quilo por hora. E lembrar que no trauma elétrico, a gente espera, gente, um volume maior. É de 100 a 200 ml, na verdade. Por quê? Porque no trauma elétrico, o paciente tem lesão muscular. O paciente tem risco de rabdomiólise traumática, tá? Então, rabdomiólise traumática, eu falei isso na nossa aula de trauma musculoesquelético. Eu vou imaginar que pode acontecer num choque elétrico ou naqueles pacientes que ficam presos em ferragem, pacientes vítimas de soterramento que tem grande lesão muscular. Então, nesses casos, o tratamento primordial é fazer volume nesse paciente com o intuito de ter uma diurese estourada de 100 a 200 ml por hora, porque o paciente pode fazer insuficiência renal aguda por causa da mioglobina, que vai lá depositar nos tubos renais, aquelas coisas de nefrologista. Então, saiba que se for choque elétrico, o volume aí tem que ser, na verdade, o débito urinário esperado tem que ser maior do que uma queimadura simples, entre aspas. Bora resolver nossa questão? Conduta inicial dessa vítima, via aérea definitiva, normalmente por intubação orotraqueal, que é a via aérea mais realizada nesse caso, tá? Então, assim, não tem contraindicação. A não ser que, você está entubando o paciente está rouco, ele tem um edema de glote, mas aí provavelmente vai ser uma questão objetiva, né? Tem um edema de glote, não estou enxergando via aérea, não estou enxergando as cordas vocais, aí eu partiria para uma cricotireoidostomia cirúrgica, mas não é o caso aqui não, tá? Primeira coisa que você vai fazer, tubo. Que mais? Baseado, ainda coloquei aqui, ó, na 18ª, nossa, não é 10ª edição, viajei. 10ª edição do ATLS de 2018. Explique como deve ser feita a reposição volêmica nesse caso. Já fiz o cálculo lá. O paciente tinha lesão no tórax anterior, 18%, ele tinha um membro superior inteiro, 9%, mais a face, dá 4,5%, vezes 80, tá? Eu tinha errado lá, mas é o peso 80, vezes 2. Considerei 2 por causa do ATLS. Deu um total de 31,5%. Multiplicando essa continha toda, eu cheguei a este volume em 24 horas, 5.040 ml, dividi por 2. Então, nas primeiras 8 horas, eu deveria fazer ali em torno de 2.500, exatamente 2.520, tá? E nas próximas 16 horas, 2.520. Só que eu preciso descontar os 500 ml que foram feitos no transporte. Então, primeiras 8 horas, eu falei reposição com Ringer lactato em acesso venoso periférico. Escreve bonitinho, gente. Ringer lactato, acesso venoso periférico, fossa cubital, se quiser colocar assim, 2 acessos, no mínimo gel, é como se fosse esquema de trauma. Mas só de você colocar reposição volêmica com Ringer lactato, preferencialmente em acesso venoso periférico, certo? Volume total, vamos arredondar aqui, tá? 5.000 ml, 5.040 ml, sendo que nas primeiras 8 horas eu tenho que fazer 2.020. De onde eu cheguei nessa conclusão aqui? Descontei 500 ml do transporte. Nas próximas 16 horas, aí eu faço o volume normal, 2.520, certinho? Qual é o débito urinário esperado para esse paciente? É um paciente adulto, meio ml por quilo por hora, multiplicado por 80, vai dar 40 ml por hora. Beleza? Questão de queimadura, sim, tá? Queimadura normalmente nunca caiu na prova dissertativa, mas se ele quiser que você faça contas, pode ser que caia. Abdômen agudo inflamatório, borde de diverticulite aguda. Vamos lá. Como pode cair na sua prova? Paciente idoso com dor na fossa ilíaca esquerda, tem febre, tem massa palpável e não tem sinais de peritonite. É o que eu sempre falo nas minhas aulas. Velho com dor na fossa ilíaca esquerda, diverticulite aguda. Ponto. Simples assim, tá? Não dá para generalizar, mas assim, a principal hipótese diagnóstica. A partir de 50 anos não é velho mesmo, mas 50, 60, 70, 80, quanto mais passa a idade, maior chance de ter o quê? Doença diverticular. Se tem doença diverticular, pode complicar sim com diverticulite aguda. Então falou, paciente vozinho tem dor na fossa ilíaca esquerda, eu tenho que desconfiar que ele tem diverticulite aguda. Então vamos lá. Qual seria a hipótese diagnóstica? Cite ao menos 2 fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença de base. Qual exame deve ser solicitado para confirmar o diagnóstico? Cite ao menos 2 possíveis complicações.
Relembrando, doença diverticular vai aumentar com a idade, sendo que 60% a 80% após 80 anos. A diverticulite é apenas o quê? Uma inflamação do divertículo, geralmente associada a uma microperfuração. Nos países ocidentais, industrializados, aqui, Brasil, tá? É mais comum no colo esquerdo. E na Ásia, lá, nos países orientais, mais comum no colo direito. Lá, até 75% pode ser colo direito. Mas aqui, gente, a nível de Brasil, América do Sul, América Latina, que seja, tem que pensar em colo esquerdo. Fatores de risco para o paciente desenvolver uma doença diverticular: alta ingesta de carne vermelha, baixa ingesta de fibra, falta de atividade física, tabagismo, obesidade, uso de algumas medicações, como opiáceos, esteroides e algumas síndromes do tecido conjuntivo, tá? Marfan, Ehlers-Danlos, infecção por HIV. E aí o quadro clínico é esse: vozinho, bonitinho, com dor na fossa ilíaca esquerda, normalmente associada a constipação, mas pode ter diarreia, náuseas, vômitos, pode ter sintomas urinários, disúria, polaciúria. Afinal de contas, o sigmoide, normalmente, a localização dos divertículos ela é mais comum no colo sigmoide. O sigmoide está bem coladinho ali na bexiga, por isso o paciente pode ter sintomas urinários, bem como alterações no exame de urina. Não. Pode ter febre, pode ter uma massa ou sensibilidade na fossa ilíaca esquerda. No laboratório, leucocitose, aumento da PCR, pode ter alterações no exame de urina, como eu falei. Diagnóstico de diverticulite aguda, exame padrão ouro, tomografia de abdômen com contraste. Então, eu coloquei bem grande aqui, não é para fazer colonoscopia. A colonoscopia está contraindicada no processo agudo, tá? Porque pode piorar. Às vezes o paciente tem uma microperfuração que está bloqueada e a colonoscopia desbloqueia essa perfuração e o paciente vai ganhar uma peritonite fecal. Então, não é diagnóstico, não deve ser feito por colonoscopia. Exame padrão ouro, tomografia de abdômen. Depois que passar todo o processo inflamatório, infeccioso, 6 a 8 semanas, aí sim você faz uma colonoscopia. Uma para confirmar a doença diverticular e outra para excluir neoplasia coloretal, certo? E aí o que é importante é que a tomografia, aqui por exemplo eu tenho um abscesso pericólico, aqui eu tenho um abscesso pélvico, aqui eu tenho um discreto espessamento do colo, discreto, borramento, e aí a gente vai para classificação de Rinch. Isso aqui vocês têm que saber, porque pode cair inclusive na prova objetiva, é super comum. A classificação de Rinch vai dividir a diverticulite aguda em 4 estágios, 1, 2, 3, 4. No estágio 1, ela tem um abscessozinho aqui pericólico, que normalmente eu vou sentir como? Uma maçaroca, uma massa palpável na fossa ilíaca esquerda, como é o caso do nosso paciente. No estágio 2, o abscesso é pélvico, bloqueado, como se fosse nessa imagem aqui, ó. Tá lá na pélvica. Por que eu sei que é pélvico? Porque eu tenho as asas do ilíaco aqui. No estágio 3, esse abscesso rompeu e ele ganhou uma peritonite purulenta generalizada. No estágio 4, o paciente tem peritonite fecal generalizada. Como que eu vou tratar o paciente? Se o paciente tiver uma diverticulite aguda não complicada, o que é uma diverticulite aguda não complicada? Aquele senhor ou senhora que tem uma dor, eu faço uma tomografia, eu tenho o quê? Eu vejo os divertículos, eu vejo um espessamento do colo sigmoide, eu vejo um discreto espessamento da gordura ali perisigmoidiana, mas não tem abscesso, não tem flemão, não tem peritonite. Ele tem o diagnóstico de uma diverticulite aguda não complicada. Nesses casos, eu estou autorizada a quê? Tratar esse paciente ambulatorialmente, ou seja, eu faço antibiótico para ele por via oral, tá? Por pelo menos 7 a 10 dias e vou orientar uma dieta sem resíduos. Agora, a partir do momento que o paciente tem uma diverticulite aguda complicada com abscesso, eu tenho que internar, fazer antibiótico terapia na veia, tá? Tá aqui. E jejum. E aí o tratamento complementar vai depender da classificação de Rinch, por isso que é tão importante. Se for um Rinch 1 ou 2, ou seja, quando o paciente tem um abscesso pericólico ou um abscesso lá na pelve, a minha conduta é drenagem, se for passível de drenagem. Normalmente o abscesso tem que ter no mínimo aí uns 4 centímetros para eu ter segurança de entrar com uma agulha, entrar com um dreno para aspirar esse pus, tá? Então, se for um Rinch 1, um Rinch 2, desde que passível de drenagem, que normalmente é maior ou igual a 4 centímetros, drenagem percutânea guiada por exame de imagem, seja um ultrassom, seja uma tomografia. Agora, se o paciente tem uma peritonite, ou seja, Rinch 3, Rinch 4, esse paciente tem indicação de laparotomia e a cirurgia padrão, cirurgia de Hartmann, ou seja, eu vou ressecar aquele segmento colônico perfurado, tá? E vou fazer o quê? Uma colostomia proximal,
sepultar o coto distal, cirurgia de Hartmann. E eu coloquei aqui, ó, em asteriscos, laparoscopia. Por quê? Alguns autores indicam a laparoscopia com irrigação e lavagem, né, irrigação da cavidade e drenagem, nos casos de peritonite purulenta, ou seja, Richem 3, tá? Agora, se for peritonite fecal, gente, tiver cocô espalhado na barriga, não tem para onde fugir, cirurgia de Hartmann. Se for peritonite purulenta, o tratamento pode ser feito com laparoscopia, irrigação e drenagem de cavidade, mas o tratamento padrão, tá? Na presença de peritonite, Hartmann, resseca, colostomia proximal, sepultamento do coto distal. E algumas das possíveis complicações, abscesso é a complicação mais comum, fístula, tá? Pode ser uma das complicações. Se for fístula, a mais comum é entre o colo sigmoide e a bexiga, conhecida então como fístula colo-vesical. O paciente pode evoluir com obstrução intestinal, estenose colônica posteriormente e peritonite, como eu já falei. Bora para a nossa resposta, então. Qual é a principal hipótese diagnóstica do nosso paciente? Vó com dor na fossa ilíaca esquerda, diverticulite. Foi bonitinho, ó, aguda. 2 fatores de risco para o desenvolvimento da doença de base, ou seja, doença diverticular, tem vários lá. Alta ingesta de carne vermelha, baixa ingesta de fibras, falta de atividade física, tabagismo, obesidade, tá? Marfan, por aí vai. Qual exame deve ser solicitado para confirmar o diagnóstico? Tomografia de abdômen pélvico com contraste, tá? Não é colonoscopia. Cite ao menos 2 complicações possíveis: abscesso, peritonite, fístula colovesical, estenose colônica. Beleza? Abdômen agudo perfurativo. Esse aqui eu não tive tempo de dar na última aula, então assim, esse aqui é bem cara do INEP. Você está lá no seu pronto-socorro ou na sua OBS, não tem cirurgião na unidade e você atende um paciente adulto. O paciente é tabagista, chegou com dor abdominal súbita de forte intensidade, uma dor na região epigástrica com 12 horas de evolução. O abdômen está tenso, em tábua, com sinais de peritonite. Qual a principal hipótese diagnóstica? Cite ao menos 2 fatores de risco. Descreva a complementação ao exame físico que contribua para a confirmação da hipótese diagnóstica principal. Qual é o primeiro exame a ser solicitado para confirmar o diagnóstico e os possíveis achados? Confirmado o diagnóstico, qual é a conduta mais adequada? Bora lá? Vamos ler aqui de novo com calma. Paciente tabagista com dor abdominal súbita de forte intensidade na região do epigástrico com 12 horas de evolução. Resumos, mapas mentais e flashcards. Flexibilidade para estudar quando e onde quiser. A verdade é que quem é mais estratégia med tem mais motivos para comemorar. Escolha ter mais. Seja mais estratégia med. Tem gente que vai dizer que tem mais tradição. Tem gente que vai dizer que tem mais experiência. Outros vão dizer até que são mais baratos. Mas quando o assunto é aprovação na área médica, sou mais o estratégia med. Sabe quem é mais o estratégia med?
Nossos mais de 2.000 alunos aprovados na residência médica, incluindo 20% do total de aprovados na USP São Paulo, 154 aprovados no ENARE, maior nota geral, 118 aprovados no SUS São Paulo, maior nota teórica. Nossos mais de 2.400 alunos Então, pessoal, como eu estava falando aqui, de novo, vamos lá. Você está lá na UBS, paciente adulto, tabagista, com uma dor abdominal súbita e intensa, de forte intensidade na região epigástrica, com 12 horas de evolução, abdômen tenso em tábua com sinais de peritonite. Perguntei, pós-diagnóstica, peraí, canetinha, pós-diagnóstica, fator de risco, o que eu posso encontrar no exame físico, como que eu confirmo o diagnóstico, o que eu vou achar e qual a conduta. Vamos lá. Quadro clínico clássico escancarado de úlcera péptica perfurada. Toda vez, gente, abdômen agudo perfurativo, principal causa, úlcera péptica perfurada, tá? E ela é mais comum que em pacientes masculinos. As duodenais são mais frequentes que a gástrica. Então, a úlcera que mais perfura é a úlcera da primeira porção duodenal. A segunda localização mais comum é a região pré-pilórica, antrogástrico, tá bom? Então, a úlcera que mais perfura, bulbo duodenal. Lembra de duodeno, gente? Duodeno são 4 porções, primeira, segunda, terceira e quarta. A primeira é também conhecida como bulbo duodenal. O bulbo duodenal, ele é intraperitoneal, por isso que o paciente, quando tem perfuração da primeira porção, ele tem pneumo peritônio. Já a segunda, terceira e quarta porções peritoneais, porções duodenais são retroperitoneais, tá bom? Guardem isso. É a segunda complicação mais frequente da úlcera. A primeira é sangramento, tá? A úlcera que mais perfura, ela está localizada aonde? No bulbo duodenal. Aonde? Parede anterior. E a úlcera que mais sangra, aonde que ela está localizada? Parede posterior do bulbo duodenal. Então, aonde dá problema? Bulbo duodenal, tá? Problema, sim, de úlcera ou de sangramento. Aonde dá uns problemas ruins de resolver também? Segunda porção, que é onde desemboca a papila duodenal. Mas aqui é via biliar, não tem nada a ver com esse caso aqui não, tá? Então, primeira porção do duodeno é a porção que mais perfura. Fatores de risco, ou seja, fatores de risco para o paciente desenvolver o quê? Uma úlcera péptica. Infecção por H. pylori, principal, tá? Principalmente a úlcera duodenal, que é mais comum nos pacientes mais jovens. Uso de anti-inflamatório. O povo adora usar anti-inflamatório para dor na coluna. Assim, e o paciente usa indiscriminadamente. Ponto, falei. Não é aquele paciente que vem usando assim 1, 2 dias. O paciente às vezes usa 15, 20, 30, fica mais de mês aí usando anti-inflamatório. Isso predispõe a formação de úlcera péptica. Mesma coisa, AS, principalmente pacientes mais velhos, tabagismo e álcool também tem relação, mas o principal fator de risco está aqui na úlcera duodenal, H. pylori. Quadro clínico clássico da úlcera perfurada, gente, é uma dor súbita de forte intensidade. Ela é tão súbita que já até caiu isso em prova, o paciente fala exatamente a hora da dor. Eu estava andando, era 2h34, eu tinha acabado de olhar no relógio e paf, estourou. Tá? A sensação é essa, que estourou alguma coisa dentro da barriga. Tá? Então, dor abdominal súbita de forte intensidade, náuseas, vômitos. O paciente pode ter histórico de tabagismo, pode ter histórico de uso de anti-inflamatório de forma indiscriminada, pode ter sinais sistêmicos, taquicardia, hipotensão a depender, sudorese. O abdômen é tenso, em tábua, é duro que nem um pau. E é mesmo, gente, sinais de peritonite. Porque quando o paciente tem uma dor abdominal difusa, o que acontece com a musculatura? Ela contrai involuntariamente. Isso é sinal de peritonite. Por isso que o abdômen é dito como abdômen em tábua. E aqui, sinal de Joubert. O que é sinal de Joubert? Quando eu faço a percussão da loja hepática, o que eu espero? Semiologia. Eu espero maciez. Se eu não tiver maciez e tiver o quê? Timpanismo ao invés da maciez, quer dizer que no lugar do fígado eu tenho ar. Ou seja, eu tenho pneumoperitônio. Pneumoperitônio é indicativo de perfuração de víscera oca. No cenário de uma dor aguda, o mais comum seria uma úlcera péptica perfurada. Certinho? Sinal de Joubert. Bom, o que eu posso encontrar no laboratório? Leucocitose, aumento da PCR, aumento da amilase, é comum, tá?
tá? Se está presente o aumento da amilase. Lembrar que o principal diagnóstico diferencial do abdômen agudo perfurativo por úlcera é a pancreatite aguda. Por quê? Porque a dor da pancreatite aguda também é na região epigástrica e o paciente tem muita dor. E realmente, gente, quando chega para mim no pronto-socorro um paciente com esse quadro clínico clássico, a primeira coisa que eu faço com ele é isso aqui. Primeiro exame, raio-x, tá? Nem faça analgesia, pode me chamar de ruim, eu não faço nem analgesia. Sobe, que o paciente já faz o diagnóstico rápido. Você tem que ser rápido nesses casos. Vamos lá, rotina radiológica abdômen agudo. É o que vai me confirmar o diagnóstico na grande maioria dos casos. 75% das úlceras duodenais, que são as mais comuns, quando perfuram, vão apresentar o pneumoperitônio. Lembrando que a rotina radiológica abdômen agudo é composta por raio-x de tórax com paciente em pé, tá? Em PA, pósturo anterior, e raio-x de abdômen em pé e deitado. Eu posso ver pneumoperitônio. Então, quando chega paciente, isso eu estava contando, com um quadro sugestivo de abdômen agudo perfurativo, a primeira coisa que eu faço, raio-x. Voltou do raio-x, olho, não tem. Aí sim, vamos medicar o paciente, provavelmente vai precisar fazer uma tomografia para descartar outras patologias, ou às vezes o pneumoperitônio não é visto no raio-x e aí eu preciso confirmar com a tomografia, mas eu peço o quê? Amilase para esse paciente, tá? E às vezes eu venho uma amilase estourada, 500, 600, 1000, tá? Depende do caso. Então, a pancreatite aguda realmente é real, tá? É um dos principais diagnósticos diferenciais com a úlcera péptica perfurada, porque a dor é epigástrica e ambas patologias dão uma dor de forte intensidade. Como que eu diferencio? Uma tem pneumoperitônio. Se não aparecer no raio-x, eu vejo na tomografia. E a outra vai ter uma amilase estourada pelo menos 3 vezes do valor superior da normalidade, certo? Bom, coloquei aqui de vermelhinho, colonoscopia contraindicada, porque tá mesmo pensamento da diverticulite aguda. Às vezes o paciente tem um bloqueiozinho ali da úlcera, porque é natural, gente, rompeu quase toda a úlcera que eu opero, quando eu chego lá, tem o quê? Tem um epíplo tampando a úlcera. É da natureza isso, tem aquele buraco, vai o epíplo e cobre. Aí vai você fazer o diagnóstico com uma endoscopia, você vai destamponar, vai sair secreção gástrica, predispor a peritonite. Então não se faz diagnóstico de úlcera péptica perfurada com endoscopia digestiva alta, certinho? Bom, aqui um raio-x para vocês verem. Olha que bonitinho esse pneumoperitônio. Normalmente é assim que a gente vê. Aqui é um mega pneumoperitônio. Esse paciente eu operei, ele tinha dias de evolução. Era uma úlcera gástrica imensa. Abri a barriga, tinha 3 litros de pus na barriga. Por quê? Porque esse paciente tinha mais de 3 dias de evolução. É aquele tigrão. Olha só que engraçado. Engraçado não. Quero que vocês entendam. Este paciente aqui, se eu for testar o sinal de Joubert, não vai vir positivo não, porque é o tamanhozinho, tá? Merrequinha de pneumoperitônio. Então, assim, é muito bonito falar sinal de Joubert, hipertimpanismo, mas na prática, gente, é difícil. Agora, esse paciente aqui, ó, pode colocar 3 dedos aqui. Nesse paciente, você vai ter sinal de Joubert positivo, porque o pneumoperitônio é muito grande, tá? Mas é um sinal radiológico, semiológico, que pode cair na sua prova, então saiba que existe. No pacientezinho que não consegue ficar em pé, põe ele deitadinho com raios horizontais. Pneumoperitônio. E aí também tem o sinal de Higler e Egler, é assim que escreve, que é a presidência, é o sinal da dupla parede, onde eu vejo muito bem delimitado a parede interna e a parede externa da alça intestinal. Seja no delgado, olha aqui, ó, como se estivesse bem delimitado, no estômago, no colo. Então, o sinal da dupla parede ou sinal de Higler também indica o quê? Pneumoperitônio, tá? Aqui uma tomografia mostrando pneumoperitônio. Aqui é um reto pneumoperitônio que não é tão comum. Por quê? Porque as úlceras duodenais estão no bulbo duodenal, tá? Dificilmente o paciente vai ter um reto pneumoperitônio, mas pode surgir. E como que eu vou tratar o paciente que tem uma úlcera péptica perfurada? Gente, o tratamento é cirúrgico, ele tem um buraco no estômago, tá? Então, o tratamento é cirúrgico. Mas, normalmente, esses pacientes chegam com muita dor, desidratado, taquicárdico. Então, você tem que fazer aquelas medidas iniciais de suporte. Qualquer abdômen agudo, gente, não só no abdômen agudo perfurativo, é que realmente no abdômen agudo perfurativo, o paciente não costuma chegar bem, tá? Então, nesses casos, medidas de suporte, jejum, você vai passar uma sonda nasogástrica, às vezes esse paciente apresenta o quê? Apresenta bastante vômitos, reposição volêmica, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos se presente, analgesia, que você não é médico ruim, então faça analgesia nos pacientes. Se o paciente vai ser operado, já começa um antibiótico, porque no mínimo um antibiótico profilaxia ele vai ganhar.
E aqui eu coloquei transferir o paciente, caso você não seja um cirurgião, caso você tenha que transferir o paciente para um hospital que tenha suporte de centro cirúrgico. Às vezes você está atendendo esse paciente aqui numa UBS, que é o cenário que eu coloquei aqui na questão, certo? Mas você é capacitado de fazer esse primeiro atendimento do paciente. Eu fico pé da vida quando eu estou no hospital e recebo fax. Meu hospital é um hospital de referência que eu recebo solicitações de transferências, né, de unidades menores. Aí escreve mal porcamente, paciente com dor abdominal, solicita avaliação. Não vou. Você tem que aprender a fazer diagnóstico do paciente. Tá? Então, tipo assim, escreva direitinho, gente. É um outro médico que vai ler. Então, leia lá, qual é o caso clínico? Você suspeitou? Ok, suspeitei de um abdômen agudo perfurativo. O que eu fiz? Eu fiz um raio-x. No raio-x me mostrou o quê? Pneumoperitônio. E aí eu fiz o quê? Fiz analgesia, fiz reposição volêmica no paciente, estou solicitando transferência porque eu sei que o paciente é cirúrgico. Olha que bonitinho, se você colocar isso no papel, não há cirurgião que vá negar a sua vaga. Então é assim que funciona. Vamos lá. Tratamento cirúrgico, laparotomia ou laparoscopia, pode fazer, professor, laparoscopia? Pode, desde que o paciente esteja o quê? Estável hemodinamicamente, tá? E na grande maioria dos casos, o que eu quero que você saiba é que tanto na úlcera duodenal quanto na úlcera gástrica, na grande maioria dos casos, porque normalmente esses pacientes chegam instáveis, com peritonite purulenta, você tem que fazer uma cirurgia rápida e efetiva, como se fosse uma cirurgia de controle de danos. Então, na maioria dos casos, a cirurgia vai ser essa aqui, ó, ulcerorrafia com PET de Graham, que nada mais é que fechar o buraquinho da hérnia e jogar o epíplon por cima. O PET de Graham é uma epiplonplastia. Você vai jogar o epíplon ali em cima e dar uns pontinhos. Lembrar que se for uma úlcera gástrica, o ideal é que você retire as bordas dessa úlcera e mande para a anatomia patológica. Por quê? Porque pode ser neoplasia. Quando a gente pensa em estômago, principalmente em lesões grandes, eu preciso fazer a biópsia. Mas, gente, saiba que o paciente é cirúrgico. O INEP não vai te cobrar assim, qual é a técnica cirúrgica? Eu posso fazer uma vagotomia. Não é a cara do INEP cobrar isso não, tá? Me surpreenderia se caísse técnica cirúrgica. Mas vocês precisam saber que o paciente tem uma úlcera péptica perfurada, tem indicação de tratamento cirúrgico, você tem que transferir esse paciente. De preferência, sem taquicardia, sem hipotensão, dá uma garibada no paciente com aquelas medidas de reposição ali iniciais, beleza? Bom, como que seria a nossa resposta da questão? Vamos lá. Pós-diagnóstica, úlcera péptica perfurada, ou se quiser colocar bem bonitinho, abdômen agudo perfurativo por úlcera péptica perfurada. Cite ao menos 2 fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença de base. H. pylori, uso de anti-inflamatório, tabagismo. Descreva a complementação do exame físico do paciente que contribuiria para a confirmação da hipótese principal. Coloquei aqui. Sinal de Joubert, ou seja, timpanismo, ao invés da maciez hepática, a percussão. Qual é o primeiro exame que deve ser solicitado para confirmar o diagnóstico e os possíveis achados? Rotina radiológica de abdômen agudo. Se quiser descrever raio-x de tórax com paciente em pé, em ortostase, em PA póstero anterior, raio-x de abdômen em pé e deitado, antero-posterior. Eu posso encontrar pneumoperitônio ou até o sinal de Higler, que é aquele sinal da dupla parede. Mas se você colocar pneumoperitônio, gente, está mais do que bom, porque esse aqui é o que a gente vê na prática. Confirmado o diagnóstico, qual é a conduta mais adequada? Medidas de suporte. Descrever que eu coloquei, então, jejum, sonda, hidratação, analgesia, começa com antibiótico. Solicitar transferência para o tratamento cirúrgico. Por quê? Porque você está na UBS e você não tem cirurgião na unidade. Então, solicite transferência. Certinho? Bom, questão de escroto agudo. Como eu falei, o INEP gosta muito de cirurgia pediátrica, gosta muito de urologia. Gente, estudem câncer de próstata, sempre cai. Cai tanto que talvez nem cai, né? Eu acho que no passado caiu umas 2 vezes. Mas assim, vamos mesclar as duas. Cirurgia pediátrica com urologia. Escroto agudo. Como pode cair escroto agudo na sua prova? Vamos lá. Adolescente de 13 anos admitido com queixa de dor testicular direita, súbita e de forte intensidade, com 2 horas de evolução, sem história de trauma. Qual é o pós-diagnóstico? 2 diagnósticos diferenciais. Cite ao menos 3 achados que podemos encontrar no exame físico. Qual exame complementar confirma o diagnóstico? Qual é a conduta terapêutica indicada neste caso? Coisa linda, tá? Olha só, não escrevi quase nada, só que um molequinho de 13 anos tem dor testicular súbita e intensa. Com isso, eu já tenho que responder isso tudo, tá? Então, vamos lá.
Principal causa de escroto agudo no adolescente, tá? Torção testicular. Antes disso, vamos voltar aqui. Escroto agudo. O que é escroto agudo? Qualquer coisa que cause aumento do volume escrotal, geralmente associado à dor. Calma, daqui a pouco a gente volta na torção. Essa é a definição de escroto agudo. Um aumento do volume testicular, do volume escrotal, que normalmente está associado à dor. Por que normalmente? Porque, por exemplo, hidrocele é um caso de escroto agudo, só que não tem dor. Então, ele tem um aumento do volume escrotal sem dor e entra como diagnóstico diferencial, tá? Principais causas: trauma hidrocele comunicante, hernia inguinal, torção testicular, orquiepididimite, torção do apêndice testicular, cachumba e algumas vasculites. Estrelinha para torção testicular, estrelinha para orquiepididimite, porque normalmente quando cai em prova, você tem que fazer o diagnóstico diferencial dessas duas patologias, tá? Por que que você tem que saber? Porque uma você trata com remedinho, antibiótico, e a outra você trata com tratamento cirúrgico de urgência, tá? Então vamos rever aqui. A definição de torção testicular, torção do funículo espermático, principal causa de escroto agudo na faixa etária pediátrica, no adolescente. Então é muito comum isso aqui, eu pego sempre no pronto-socorro, de madrugada, porque eles vêm de madrugada, tá? Porque a dor é subintensa e normalmente acorda o adolescente, tá? Aquela dor testicular. Ocorre uma torção do funículo espermático, se você for ver aqui nessa fotinha, paciente que eu operei, ó, tudo torcidinho. Qual é a clínica? Dor de início súbito, abrupto, unilateral, geralmente durante o sono. O que o paciente vai ter? Reflexo clemastérico está diminuído ou abolido. Guardem isso, porque se o reflexo clemastérico está diminuído ou abolido, torção testicular. O testículo está em uma posição mais alta, afinal de contas rodou tanto que o funículo espermático puxou a bola lá para cima, puxou o testículo lá para cima. Sinal esse conhecido como sinal de Brunzel. O testículo vai ficar mais horizontalizado na bolsa escrotal. Sinal esse conhecido como sinal de Angel. Vamos lá. E quando a dor não melhora, quando você eleva o testículo, nós chamamos isso de sinal de PREM negativo. Então, eu sempre fiz essa confusão, gente. Sinal de PREM é positivo e negativo. Mas guarda, se eu elevar a bolsa, elevar o testículo, não vai melhorar, porque continua torcido. Então, é sinal de PREM negativo. Diferente da orquiepididimite, que é um processo inflamatório. Então, se eu elevo o testículo, dá uma aliviadinha na dor, tá? Aí o paciente tem sinal de PREM positivo, ou seja, a dor melhora com a elevação do escroto, com a elevação do testículo, certo? O diagnóstico da torção, gente, eu coloquei clínico aqui, devia ter colocado de vermelho, tá? O diagnóstico, ele é clínico, mas eu posso confirmar o diagnóstico com a ultrassonografia Doppler. O que o ultrassom Doppler faz? Ele não vai ver se tem fluxo para algum lugar, vai ver se tem fluxo para o testículo. E vai me mostrar uma ausência, uma diminuição importante do fluxo testicular. Afinal de contas, rodou aquele ali, torceu aquele funículo espermático, não passa sangue. Ausência de fluxo vascular ali para o testículo, confirma o diagnóstico. E por que eu coloquei que o diagnóstico é clínico? Que eu não quero que você fique na dependência de uma ultrassonografia. Isso aqui é uma urgência, gente. Se esse paciente demorar mais de 6 horas para ser operado, vai acontecer isso aqui, que aconteceu com esse menininho aqui, ó. Morreu esse testículo, tá isquêmico, tá necrosado. Ele vai ganhar uma orquiectomia. Por quê? Porque demorou a fazer o diagnóstico, ou não, ou o paciente demorou a chegar no hospital. Não vou lembrar exatamente o caso. Então, se você, é o que eu falei, normalmente esse paciente ele chega de madrugada, não chega de madrugada? Você vai ficar eu vou pedir um ultrassom para ele. Dificilmente vai ter ultrassom disponível 24 horas. Ele vai fazer esse ultrassom às 10 da manhã. Já necrosou esse testículo. Então, se eu suspeitar que ele tem uma torção testicular, vai para o centro cirúrgico, mesmo que não tenha ultrassom. Você não tem que depender do ultrassom para confirmar o diagnóstico. Não, eu tenho ultrassom, vai ser feito agora, vai demorar minutos. Beleza, pode fazer. Se for demorar, não faça. É melhor você abrir um escroto e se deparar com um testículo bonitinho, rosadinho, e ser o quê? Apenas uma orquiepididimite, do que correr o risco de ter que fazer uma orquiectomia. Porque esse vai ser o tratamento se o paciente tiver necrose testicular, certo? Então, beleza. Cheguei à conclusão lá. Fiz o diagnóstico clínico ou com Doppler. Qual é a minha conduta nesse caso? Cirurgia de emergência, tá? Abriu, o testículo tá viável, bonitinho, tá rosinha. Distorce o testículo e fixa. Então, é distorção e orquidopexia bilateral. Eu vou fixar o testículo dos dois lados, porque o outro lado também corre o risco de
torcer. Abrir, me deparei com o testículo assim, todo necrosado, orquiectomia, porque o testículo está inviável. Lembrar sempre de fazer o quê? Apexia, a fixação do testículo contralateral, para ele não torcer, certo? Bom, e a orquiepididimite, que é o grande diagnóstico diferencial? Vamos lá. Ocorre um processo inflamatório ali, infeccioso do epidídimo do testículo. É a principal etiologia de escroto agudo nos adultos. Não é comum em crianças, mas pode ocorrer, certo? É uma infecção bacteriana. Em crianças, eu tenho que pensar em gram-negativos. Paciente, adultos, clamídia e bactérias sexualmente transmissíveis. Normalmente, o paciente tem uma orquiepididimite, ele tem uma dor um pouco mais insidiosa. Não é esse estalo, pá, acordei com dor. Não, ele tem uma dor importante, mas uma dor mais leve, entre aspas. Sintomas urinários associados, urgência miccional, disúria, polaciúria. O reflexo cremastérico é normal, ele só está alterado, ou seja, ele está ausente ou diminuído, abolido na torção testicular. E o sinal de prenho, ou seja, quando você leva o testículo desse paciente, o paciente refere melhora da dor, certo? Diagnóstico, tá? Nesses casos aqui, teoricamente, assim, se eu estou desconfiando que é uma torção, você vai ter que abrir, mas aqui o quadro clínico ele é mais arrastadinho. Então, eu faço um ultrassom com Doppler, certo? E normalmente esse paciente é adulto, não é criança, gente. Quanto que eu sei? Às vezes vem residente e me fala assim, ai, doutora, chegou um paciente que tem 13 anos com muita dor no testículo, só pela idade. Eu falei assim, tá, eu vou examinar, só pela idade eu já sei que aquele ali é uma torção. Não, chegou um paciente com 30 anos. Não, não é torção, tá? Eu acho que o paciente mais velho, assim, que eu peguei com torção, tinha 24 anos. Passou disso, gente. O grosso da torção é molequinho, tá? É 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos já é difícil. Com mais de 20 e tanto é bem difícil. Então, é um paciente adulto, ele tem sintomas urinários, é uma dor mais insidiosa, faça ultrassom. E outra coisa, às vezes o paciente vem assim, mesmo que seja um adolescente, ele tem 2, 3 dias de evolução, mesmo que for uma torção, já necrosou. Aí você não precisa sair no desespero, porque a necrose ela vai acontecer em 4 a 6 horas. Nesses casos, vale a pena abrir o saco ali, abrir o escroto, pagar para ver. Agora, se o paciente chegou lá com 2 dias de evolução, tá? Se for torção, já necrosou, faço o diagnóstico. Aí tem urologista que indica tirar o testículo, tem urologista que não indica, fala que vai atrofiar, mas são outros 500, tá? Voltando à orquiepididimite, vamos lá. O ultrassom vai me mostrar o quê? Que o testículo está aumentado, que tem um fluxo aumentado, tá? Diferente da torção. Afinal de contas, eu tenho um processo inflamatório. Quando eu tenho um processo inflamatório, não vai sangue para lá, para irrigar aquele processo inflamatório. Então, o fluxo sanguíneo não está diminuído, ele está aumentado. E o tratamento, remedinho de clínico, antibiótico terapia, analgesia, anti-inflamatório, suspensório escrotal. Por quê? Porque é aliviador. Aí você vai lembrar do sinal de prenho. Eu vou elevar o escroto, o paciente refere melhor da dor. Por isso que usa o tal do suspensório escrotal. Aqui uma tabelinha, se quiserem dar um print, tá na mora essa tabela aí. Tem as principais diferenças entre torção e orquiepididimite, bom? Bora responder a nossa questão, então. Principal hipótese diagnóstica, jovenzinho, 13 anos, dor súbita, escroto agudo, qual é a principal causa, tá? Você pode colocar bonitinho aqui, ó, escroto agudo. Ou pode colocar direto torção testicular. Cite 2 diagnósticos diferenciais. Orquiepididimite, neoplasia testicular, hidrocele são possíveis diagnósticos diferenciais. Lembrar que a hidrocele, como que eu faço diagnóstico diferencial? Jogo uma luzinha ali, né? Transiluminação positiva, sugestiva de hidrocele. Cite ao menos 3 achados que podemos encontrar ao exame físico. Ausência do reflexo cremastérico, sinal de Brunzel, quando o testículo sobe, sinal de Angel, quando o testículo fica horizontalizado, sinal de PREM negativo. Qual exame complementar confirma o diagnóstico? Ultrassonografia Doppler, ecodoppler, tá? Pode colocar do jeito que quiser, mas não é para ficar na dependência desse ultrassom. Qual é a conduta terapêutica indicada nesse caso? Tratamento cirúrgico. Orquidopexia bilateral, se o testículo estiver viável. Orquiectomia direita com orquidopexia à esquerda, se o testículo estiver inviável. Se você colocar tratamento cirúrgico de urgência, gente, tá bom, tá? Se você realmente sabe responder, não, eu vou abrir aquele escroto,
testículo tá bom, eu vou distorcer e fazer pixia bilateral. Não, testículo tá ruim, morreu, orquiectomia com orquidopixia contralateral. Doença orificial, como eu falei, assim, o INEP gosta muito de doença orificial. O ano passado acho que caiu abscesso, sempre cai abscesso, eles amam abscesso. Vamos apostar então em fissura perianal, tá? Vai ser a última questão aqui para vocês. Caso clínico. Paciente feminina, mulher, 35 anos, com histórico de constipação crônica. Além disso, ela tinha o quê? Dor anal de forte intensidade com 2 meses de evolução, piora ao esforço evacuatório e tem sangue notado no papel higiênico. Vamos lá. Paciente jovem com dor anal de forte intensidade. Dor anal de forte intensidade, eu gosto de tentar resumir as coisas para ficarem fáceis. Eu tenho basicamente 2 grandes possibilidades, tá? Fissura anal, tá? Que é bem comum. E doença hemorroidária externa, geralmente complicada com trombose hemorroidária. Como que eu faço o diagnóstico diferencial? Olhando. Você vai ver que ele tem uma úlcerazinha ali linear na linha média posterior, que é a localização mais comum da fissura, ou você vai ver que ele tem um mamilo hemorroidário externo roxo, como se fosse uma uvazinha roxa dura. Isso é trombose hemorroidária. É assim que a gente faz diagnóstico diferencial. Mas, normalmente, com esse histórico, constipação crônica, 2 meses de evolução hemorroide externa não vai durar tanto tempo assim, não. 2 meses de evolução, uma dor que piora como se fosse evacuatório, que tem sangramento no papel higiênico, paciente feminina, fissura perianal, certo? Ou ano retal. Vamos lá. Pós-diagnóstico, método de diagnóstico, o que eu posso encontrar no exame físico, qual a conduta terapêutica. Então, como eu falei, a fissura anal, ela é uma úlcerazinha linear no epitélio escamoso do canal anal. Por isso dói tanto. Lembra quando a gente estuda a doença hemorroidária, que as hemorroidas internas que estão acima da linha pectina, elas não doem. Por quê? Acima da linha pectina tem uma inervação visceral. Abaixo da linha pectina eu tenho uma inervação somática. Por isso que dá muita dor. Então, fissura anal dói, trombose hemorroidária externa dói. Doença hemorroidária interna não vai doer. Aonde que é a localização mais comum? Linha média posterior, 90% dos casos. Se estiver fora desse lugar, eu tenho que pensar em outras patologias, doença de Crohn, sífilis, HIV. Normalmente, o que causa são fezes muito endurecidas, paciente com constipação crônica, ou quando há um aumento na pressão de repouso do esfíncter anal interno, por diminuição de fluxo. De sintoma, é isso que você precisa saber. Dor aguda, de forte intensidade, normalmente associada à evacuação, tá? E pode apresentar sangramento, seja no papel higiênico, seja no vaso sanitário. Classificação, isso aqui é importante, ela é classificada em aguda ou crônica. A úlcera aguda, ou seja, a fissura anal aguda, ela tem uma evolução até 8 semanas. Partiu disso, é por tempo mesmo. E algumas características. Ela é uma úlcera crônica, maior que 8 semanas. Aguda, eu tenho uma úlcera superficial, o paciente vai falar assim, tá com 2 semanas sangrando, tá com muita dor. Você vê aquela úlcera rasa, sangrante ali na linha média posterior. Já a úlcera crônica, eu vou ver uma úlcera com as bordas enduradas, plicoma sentinela, papila anal hipertrófica, vou colocar aqui, ó, interna. Esta aqui é a tríade da fissura anal crônica. Uma úlcera com as bordas endurecidas, plicoma sentinela e a papila anal hipertrófica. Bola de figurinha. Olha aqui, aguda. Aqui eu acho que é bem o meio termo, porque isso aqui, essa bolotinha aqui, é a tal da papila hipertrófica. Mas aqui tá meio sangrantezinho, então aqui seria uma transição. Aqui o plicoma sentinela. Aqui eu consigo ver que tem uma fissura anal de característica aguda, porque eu não vejo nada de crônico nessa figura. Certinho? Bom, o que é importante você saber, tá? O tratamento, como que eu vou tratar essa fissura anal? Se for uma fissura anal aguda, tá? Aquela que tem menos de 6, 8 semanas, medidas higienodietéticas, tratamento clínico, tá? Então, eu vou orientar o paciente o quê? Emoliente fecal, melhorar a constipação, vai beber mais água, vai comer direito, ingerir mais fibra, mais verduras, evitar alimentos constipantes, banho de assento com a pomadinha de xilocaína gel, tá? Isso é tratamento clínico. Então, na fissura anal aguda, eu passo o tratamento clínico pelo menos por 4 semanas, certo? Se não resolver
E nos pacientes que já se apresentam com tempo maior de evolução, ou seja, fissura anal crônica com mais de 8 semanas, além desse tratamento clínico todo que eu posso indicar, eu vou fazer o quê? Uma diminuição da pressão do esfíncter anal interno. Como? Usando pomada de nitroglicerina ou pomada de bloqueador do canal de cálcio, por exemplo, de tiltiazem e de nifedipina. É como se eu fizesse uma esfincterotomia química. O que eu tenho na fissura anal? Eu tenho um esfíncter mais contraído, se é a palavra exata, tá? E você vai ver que o tratamento cirúrgico seria uma esfincterotomia lateral, tá? Um tratamento cirúrgico excelente. Mas o meu objetivo é relaxar esse esfíncter anal justamente para diminuir essa pressão ali de repouso. Então, eu posso fazer tanto a pomada de tiltiazem como nifedipina ou pomada de nitroglicerina. Outra opção, toxina botulínica, tá? Também esfincterotomia química, tá? Vou injetar o botox, toxina botulínica, para paralisar essa musculatura, diminuir a pressão de repouso. Se o paciente não resolver, tá? Com o tratamento clínico e as pomadas e a toxina botulínica, tratamento cirúrgico. Após falha do tratamento clínico, o tratamento cirúrgico é feito com esfincterotomia lateral interna, tá? 95% de cura. Mas não é o primeiro tratamento. A gente sempre parte daquelas medidas iniciais para fissura anal aguda. Se o paciente não tiver resposta e nos pacientes com fissura anal crônica, a gente passa as pomadinhas ou faz o uso da toxina botulínica. Se não responder, aí sim eu vou partir para o tratamento cirúrgico, tá? Que é a esfincterotomia lateral. Qual que é o inconveniente? O paciente pode ficar incontinente, dependendo, porque nessa esfincterotomia você vai cortar só 30% do esfíncter anal interno. Mas esfíncter anal, gente, é um fiapinho. Você pode errar a mão ali e o paciente ficar incontinente. Por isso que não é o tratamento inicial nesses casos, certo? Bora para a nossa resposta aqui, então. Vamos lá. Pós-diagnóstica, fissura anal crônica. Por que crônica? 2 meses de evolução, tem mais de 8 semanas. Método diagnóstico, exame físico, tá? Examina o paciente, só vê. Você vai ver lá aqueles sinais da fissura anal crônica. Quais os principais achados? Uma úlcera perianal com bordas endurecidas, localizada na linha média posterior, plicoma sentinela e papila anal hipertrófica. Conduta nesses casos, medidas higienodietéticas e analgesia, pomada de nitroglicerina, bloqueador de canais de cálcio, tiltiazem e nifedipina, toxina botulínica e cirúrgico se houver falha no tratamento clínico. O tratamento cirúrgico é conhecido como esfincterectomia lateral interna. Mas só de você colocar tratamento cirúrgico já vai ganhar pontinho aí, certo? Bom, eu achei que eu tinha acabado, mas eu queria falar dessa questão para vocês. Essa questão cirurgia vascular, nunca caiu cirurgia vascular na prova dissertativa, mas é uma questão que eu fiz por simulado. Então, quem prestou o último simulado vai saber a resposta dessa questão. Então, é rapidinho, vamos. Bora lá, vamos aprender. Falei que ia ficar até que meia-noite. Paciente masculino de 55 anos, tabagista, hipertenso, com queixa de dor na panturrilha direita, que se manifesta ao caminhar cerca de 200 metros, avaliado aliviando imediatamente ao parar a caminhada. Exame clínico, pulso femoral presente, pulso palpite distais ausentes. ITB, índice tornozelo braquial, de 0,6. Ultrassom Doppler arterial mostrou que oclusão da artéria femoral superficial esquerda na sua origem e reabilitação ao nível da artéria tibial posterior. Com base no caso apresentado, responda as seguintes alternativas. Explique como é realizado o ITB, qual o resultado esperado no paciente com oclusão arterial crônica. Cite 5 fatores de risco para essa patologia, qual o tratamento indicado neste momento e cite 3 indicações de tratamento cirúrgico. Excelente questão, tá? Porque é esse paciente que você vai atender no OBS, é o paciente diabético, é o paciente tabagismo, que tem o quê? Uma insuficiência arterial crônica periférica. É super comum, não tem um dia no meu plantão que a gente não vai amputar um dedo, uma perna. Todo dia tem amputação, gente, porque esses pacientes realmente com oclusão arterial crônica do membro é comum. Então, nosso paciente tem um quadro clínico clássico, porque ele tem uma claudicação, tá? Ele anda, isso aqui é a tal da claudicação, ele anda um pouco, 200 metros, e tem que parar para aliviar a dor, tá? Então, isso aqui é bem típico. E quais seriam os fatores de risco para o paciente desenvolver essa oclusão arterial periférica, doença arterial periférica crônica? É aterosclerose, gente. É o mesmo princípio do infarto, é o mesmo princípio do paciente que cursa com AVC.
tudo que o paciente pode evoluir com aterosclerose, quais seriam os fatores de risco? Tabagismo, vocês viram isso aqui muito na clínica. Paciente mais idoso, paciente com etnia afrodescendente, hipertensão arterial, diabetes, hiperlipidemia, obesidade, isso aqui gera o que? Aterosclerose, tá bom? E aí eu posso fazer o diagnóstico de uma doença arterial crônica com esse simples ITB, índice tornozelo braquial. É um exame muito sensível para o diagnóstico de doença arterial crônica. E como que eu vou fazer, tá? É assim, eu vou pegar a maior pressão sistólica no tornozelo, no membro que você está imaginando que está com a insuficiência arterial, e vou pegar a maior pressão sistólica dos membros superiores, aqui do lado direito, aqui do lado esquerdo. Então, se eu tenho uma perna esquerda ruim, tá? Eu não lembro do nosso paciente, que lado que era o lado ruim. Lado direito. Se eu tenho uma perna direita que ele tem que parar, porque ele tem claudicação na direita, eu vou medir a pressão no tornozelo direito e pegar e dividir por baixo ali a maior pressão dos membros superiores. E eu vou ter um resultado. Se esse resultado for menor que 0,9, isso indica oclusão arterial crônica. Entre 0,9 e 1,3, normal. Maior que 1,3, eu posso imaginar que essas artérias são calcificadas e eu tenho que partir para outros exames complementares. Quadro clínico da oclusão arterial crônica, como eu falei, claudicação intermitente, o paciente vai ter redução de pulso distal, atrofia cutânea, rarefação de pelos, oniodistrofia. Afinal de contas, não chega sangue direito lá. Tratamento inicial, gente, se o paciente não tem nada de isquemia crítica de membro, o tratamento inicial é tratamento clínico, tá? Controlar os fatores de risco cardiovascular, minimizar sintomas relacionados à isquemia dos membros inferiores. Então, o tratamento é esse aqui, ó, bonitinho. Manda parar de fumar, vai controlar o diabetes, vai controlar a pressão, vai fazer o uso de estatina, independente do nível de HDL, tá? Vai fazer o antiagregante plaquetário, exercícios supervisionados e o cilostazol, porque vai controlar os sintomas da claudicação, vai fazer uma vasodilatação, isso vai melhorar a claudicação do paciente, certo? Bom, você fez o tratamento clínico, se o paciente tiver uma falha do tratamento clínico, ou seja, o paciente evoluir com uma claudicação incapacitante, aquele paciente que não consegue sair do quarto para o banheiro. Aquele nosso paciente, ele ainda andava 200 metros. Esse paciente não consegue ir do quarto para o banheiro, o paciente que sente muita dor. Isso é claudicação intermitente, claudicação incapacitante que não melhorou com o tratamento clínico. Ou se o paciente tiver isquemia crítica do membro. O que é isquemia crítica do membro? Guardem esses 3 critérios aqui. Dor em repouso, úlcera isquêmica, aquela com mais de 2 semanas de evolução, gangrena, necrose secundária à isquemia. Isso aqui é isquemia crítica de membro. Então vamos lá, recapitulando. Claudicação incapacitante que não melhorou com o tratamento clínico, isquemia crítica de membro, que é a presença de dor em repouso, ou úlcera isquêmica, ou a presença de gangrena. Esse paciente tem indicação de revascularização do membro, tá? Revascularização do membro, lembrar que sempre de pré-operatório você vai fazer um exame contrastado, seja uma arteriografia, uma angio-TC ou uma angio-ressonância, para saber o que você vai programar de tratamento cirúrgico. Não é uma urgência, tá? Revascularização de membro, neste caso de doença arterial crônica, cirurgia eletiva. É diferente de oclusão arterial aguda, onde o paciente tem um quadro agudo. Aí sim, tá? O paciente tem indicação de cirurgia de urgência, mas na oclusão arterial crônica não é urgência. Por isso você faz o exame contrastado e programa a cirurgia. Certinho? Bora responder aqui então para acabar? Como é realizado o ITB e qual o resultado esperado para pacientes com oclusão arterial crônica? Como que é realizado? Pega a pressão arterial lá debaixo do tornozelo, divide pela maior pressão sistólica dos membros superiores, beleza? O que eu espero no paciente com oclusão arterial crônica? Um índice menor que 0,9. Cite 5 fatores de risco: tabagismo, obesidade, hipertensão, diabetes, epidemia, idade. Qual o tratamento indicado neste momento para esse paciente? Tratamento clínico, tá? Então, assim, responda bonitinho, direitinho. Vai parar de fumar? Não lembro se o nosso paciente fumava, mas assim, escreve bonitinho. Manda parar de fumar, vai controlar o diabetes, controle pressórico, vai fazer cilostazol, antiagregante plaquetário. É aquela tabelinha que eu coloquei. É assim que a gente faz o tratamento clínico. Exercícios supervisionados. E aqui, 3 indicações de tratamento cirúrgico: claudicação incapacitante, isquemia crítica de membros, ou seja, do membro. Dor isquêmica em repouso, úlcera isquêmica,
com mais de 2 semanas de evolução ou gangrena. Certo? Bom, pessoal, é isso. Falei. Essas são as minhas apostas. Apostei bastante. Aquela que atira para tudo quanto é lado, né? Tá jogando na loteria, não tem como não errar. Mas falei bastante porque eu quis fazer uma revisão de... Você está sempre aprendendo, né? Então, talvez não caia na discursiva, mas pode cair no objetivo e você vai acertar a questão. Mas são questões que você consegue colocar muito bem uma questão discursiva da prova do Enem. Lembrando que, vamos lá, siga a gente nas redes sociais, dê um print aí, joga lá no seu stories, que a gente vai repostar isso depois, certinho?